Bom, então eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de todos e fazer aqui uma breve apresentação do professor Ricardo. O professor Ricardo é professor aqui da Exalc, nossa vizinha mais velha e mais famosa, maior, né? E o professor Ricardo tem sido sempre muito gentil aqui com a faculdade, tanto no crédito que eu ministro, quanto no crédito do professor Pedro Rosalém ministra. Ele tem sempre atendido aí a nossa solicitação, e isso é muito importante. Então, antes da gente começar, e eu já agradecer a presença dele, que vou fazer isso mais formalmente, eu imprimi aqui pequeno resumo. As atividades são muitas, eu vou falar só o mais essencial, porque senão nós precisaríamos de mais uma hora aqui só para falar sobre o currículo dele. O professor Ricardo Antunes de Azevedo, ele fez Ciências Biológicas pela PUC Campinas em 83, terminado em 83, fez mestrado em Genética Vegetal pela Unicamp em 88, e fez doutorado em 1992 e pós-doutorado em 1997 pela Universidade de Lancaster, na Inglaterra. E ele trabalha na Exalc desde que lá iniciou em 93 e é professor titular desde 2009. Atua principalmente na área de genética fisiológica e bioquímica de plantas. E aí vocês vão perguntar, mas e aí? Na verdade, essa é a atividade formal dele junto à universidade, mas ele também tem uma série de atividades que eu vou destacar aqui também, que eu achei relevantes, para vocês entenderem por que ele faz tanto sucesso falando sobre o que ele vai falar para nós aqui hoje. Então, ele é Fellow da World Academy of Science, WAS, né? E, dentre outras coisas, ele é do corpo editorial de pelo menos 7 periódicos. Eu não vou listar todos aqui, mas são todos periódicos de grande impacto, alguns dos quais ele até vai exemplificar aqui durante a aula dele, né? E ele, além de fazer parte no corpo editorial, sendo editor de algumas revistas, ele atua como revisor em mais de 170 jornais distintos, 170 periódicos distintos, a maioria 158 periódicos internacionais. Ele coordenou também o programa de pós-graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da Exalc, que é conceito 7 na CAPES, no período de 2009 a 2012. E foi também membro do CA de Botânica, do CNPq, de 2013 a 2016. Tem uma vasta experiência em orientação, já orientou 18 alunos de mestrado, 25 de doutorado, 24 de iniciação científica e 20 pós-doutorados. Lógico que com tudo isso, a experiência dele em publicação é enorme, né? E ele tem, eu gostaria de destacar aí, um índice H43 no Google acadêmico, né? E índice H35 no Scopus. Não que o índice H seja o único indicador importante, mas certamente é um indicador relevante que traduz bem a capacidade dele como pesquisador. Isso, continuo não entendendo por que ele vai falar disso aqui. Basicamente porque ele está falando da experiência, não é? Eu, por exemplo, falo muito de teoria, né? Mas ele tem experiência de ver a questão da boa prática científica como pesquisador, como orientador e como editor de revista. Quer dizer, consegue pegar e abraçar aí todos os aspectos da questão das boas práticas e, particularmente, saber o que a gente não deveria fazer e o que a gente deveria fazer para obter aí um bom resultado em termos de publicações. Professor, eu já de antemão agradeço muito a sua paciência, a sua gentileza, sempre concordando aqui, colaborando com a faculdade, e eu espero que a gente possa continuar nessa interação, e aí no futuro próximo até em atividades mais elaboradas, um pouco indo para além das palestras pontuais. Sei que a sua agenda é muito cheia, mas obrigado por estar conosco aqui. Então, passo a palavra para ele sem mais delongas. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Jacques. Obrigado pela apresentação, e eu que digo que é uma satisfação poder estar aqui, e volto quantas vezes precisar. Não só eu
Eu tenho uma satisfação especial de vir para a Unicamp. Vocês viram que uma parte da minha formação foi na Unicamp, na verdade, muito maior do que a gente poderia imaginar para o mestrado. Primeiro que naquela época a gente podia fazer mestrado em 4 anos e meio, o que já hoje não é praticamente inviável. Meu mestrado durou 4 anos e meio, e antes disso eu passei 2 anos durante a graduação fazendo estágio na Unicamp, sempre todo esse período lá em Campinas. Então é uma satisfação, até hoje tenho bons amigos e visito sempre a instituição. Mas o prazer maior ainda de poder estar aqui novamente, encontrando o Jacques e tentando, discutindo esse assunto que é super importante. E eu acho que o principal aspecto nessa história toda, e tentando voltar um pouquinho atrás no tempo, é imaginar que 5, 6 anos atrás praticamente a gente não falava disso. A gente raramente teria a oportunidade de ter uma discussão, de sentar, conversar a respeito de ética em pesquisa. A gente conhecia muito a ideia aspectos éticos da pesquisa, mas muito mais a questão, por exemplo, de utilizar humanos ou animais ou coisa do gênero, mas não voltado para a divulgação da informação que a gente acaba gerando das pesquisas que a gente acaba fazendo. Então, para mim, eu fico muito contente, porque eu volto atrás em 2011, uma das primeiras apresentações que eu fiz a respeito desse assunto, e na verdade, era muito mais curiosidade que as pessoas tinham, e pouquíssima informação. E a coisa mais natural que acontece é que a cada palestra que a gente vai falar, e a gente vai fazer a respeito desse assunto, se quiser a gente adiciona alguma informação nova. Tanto é que minhas apresentações, o Jair já conhece bem, eu sempre utilizo exemplos. Eu procuro só colocar vários exemplos pontuais de tipos de fraudes ou má conduta científica que acaba ocorrendo no processo da divulgação científica. É nisso que a gente vai tentar concentrar essa discussão hoje. Vocês fiquem absolutamente à vontade para me interromper, quiser fazer pergunta depois. O importante é a gente papear e poder discutir esse assunto, porque o feedback é muito importante. Às vezes o feedback ajuda muita gente até sair atrás de informações. E isso, na verdade, começou realmente por causa das revistas. O aspecto da atividade editorial que eu passei até desde 2007, vinculado principalmente a esse primeiro periódico, Annals of Applied Biology, completou 100 anos em 2014. E para quem gosta de estatística, o Fisher, que é o famoso estatístico, ele foi um dos primeiros editores desse periódico. E foi a ideia de que você, na verdade, acaba se deparando com problemas graves éticos no processo da publicação dos dados. Então, são vários os problemas, e muitos deles, às vezes, a gente não tem uma posição final, e é discutível. E isso a gente vai tentar conversar um pouquinho hoje. A apresentação talvez um pouquinho longa, tem muitos slides, e eu falo naturalmente rápido. Vocês vão perceber que eu vou acelerar a forma de falar daqui a pouquinho. Então, mas a ideia hoje é realmente falar sobre a publicação dos dados, essa má conduta que pode existir em vários aspectos, e até da nossa atividade em geral, mas também o tipo de malandragem que é utilizada nesse processo. E a gente diz malandragem para deixar uma palavra um pouco mais suave, né? Mas, deixa eu só... tá. Eu estou mais rápido que isso aqui. Mas, na verdade, o principal aspecto que a gente pensa, quando a gente pensa na ciência, na ética, no nosso papel de trabalho, é como que a gente faz tudo isso? Qual que é a nossa responsabilidade, não só a fazer, mas também a divulgar a ciência? Então, são 2 aspectos importantes. Isso envolve a gestão dos recursos, absolutamente natural. A gente tem projetos de pesquisa, a gente às vezes tem que lidar com o dinheiro da própria instituição, e isso tudo voltado para esse aspecto da gestão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente faz, e a gente acaba administrando tudo isso. A formação de pesquisadores, que é importantíssimo, porque a gente está lidando com alunos, com pesquisadores, com alunos de mestrado, doutorado, pós-doc. Na colaboração e interação com parceiros, que é outro aspecto que eu tenho certeza que quem trabalha sabe o quanto é difícil, muitas vezes a questão de quem são os seus parceiros, como é que você vai acabar gerenciando essa colaboração em determinados momentos diferentes da pesquisa. O reconhecimento do trabalho dos seus pares, que é uma coisa que o brasileiro tem um problema muito grave. Eu costumo dizer isso, eu acredito nisso. O brasileiro, por exemplo, tem uma mania de citar o pesquisador lá de fora, mas às vezes não reconhece o trabalho igual ou melhor que é feito dentro do nosso próprio país por grupos brasileiros. E às vezes a gente acha que é mais importante citar a pessoa que está lá fora em detrimento da pesquisa boa que é feita aqui dentro. A divulgação precisa dos resultados, que esse é um aspecto absolutamente fundamental, ou seja, você colocar aquela informação da forma mais correta possível, porque aquilo lá vai atingir a sociedade de alguma forma. Então a gente não pode simplesmente publicar coisa que não está correta. É lógico que se a gente fizer isso honestamente, não tem problema nenhum, porque a gente pode errar. O problema é quando você faz isso de uma forma fraudulenta. As nossas ações dentro do processo de avaliação ciência, que é outro problema gravíssimo,
E vocês vão ver alguns exemplos disso, não só quando a gente está falando de publicar ou em relação a um periódico, mas também em relação às agências de fomento. E a responsabilidade que a gente tem no final com a nossa comunidade científica e também a sociedade em geral, porque o que a gente faz, o trabalho que a gente faz como professor, como pesquisador, é gerar ciência também e colocar essa ciência para a sociedade, para que possivelmente ela tenha um impacto positivo de alguma forma. E aí é sempre algumas perguntas que a gente passa a ter, é o quanto que realmente a gente conhece ou sabemos sobre o assunto de uma conduta científica. E a pergunta, na verdade, é bem mais, como eu já mencionei no início da apresentação. Quer dizer, a gente, poucos anos atrás, não conversava a respeito desse assunto. E hoje a gente já sabe muito mais, existem vários veículos que ajudam a gente no entendimento disso. Agora, a outra, na verdade, são outras 3 perguntas que vêm junto, esses problemas eles já existiam? Eles aumentaram ou foi a nossa percepção sobre esses problemas que aumentou? E a resposta é sim para todos eles. O problema já existia, ele tem aumentado e a nossa percepção também. O problema dele já existir é tão incrível que hoje, quando a gente ouve falar às vezes, a despublicação de dados, de artigo, alguma coisa que aconteceu, tem muitos fatos de pesquisas que estão sendo contestadas, que foram feitas nos anos 60, 50, 70, que já tinha fraude, e hoje estão sendo comprovadas que eram fraudes. Ou seja, isso daí vem de muito tempo. É lógico que isso aí, infelizmente, vem aumentando e continua aumentando, o que é surpreendente, com todas as ferramentas de informática que a gente tem hoje de divulgação de informação. Mas também, por outro lado, a gente tem novas ferramentas que nós podemos utilizar para tentar monitorar isso daí. E também ficar atento. As próprias agências de fomento têm interesse nisso, estão fazendo isso, os próprios periódicos estão fazendo isso. O que, de certa forma, está virando um pouco de dor de cabeça para quem não se preocupa com o problema da fraude. Se você trabalha direitinho, tudo bem, mas é mais ou menos aquela história que a gente tem, né? A gente acaba pagando o preço pelo que os outros fazem errado. Então, de certa forma, isso recai um pouco sobre que as pessoas tentam trabalhar direito e acaba diminuindo um pouco o nosso processo de trabalho. Mas essas fraudes também, o que é importante é que elas são cometidas em todos os níveis e por todos. Isso vai desde o aluno até o dirigente da instituição, aos editores, às editoras e assim por diante. E vocês vão ver vários exemplos disso no dia de hoje. Essa frase eu acho que todos já ouviram falar, né, do publicar ou perecer. É um termo que foi criado e tem várias conectações. Lógico, tem as vantagens e as desvantagens de você publicar informação. E a ideia geral que eu gosto de destacar aqui é o aspecto de você publicar para você ter o seu papel social, aquilo que eu falei agora há pouco, você gerar informação para que isso possa ser utilizado de uma forma positiva pela sociedade. O lado mais negativo disso daí é quando essa ciência, esse publicar, significa levar a uma publicação a qualquer custo dessa informação. E isso por vários motivos, que a gente também vai discutir hoje, falar a respeito da necessidade de você melhorar o seu currículo, ser mais competitivo e uma série de outras coisas. E aí que o problema persiste, né? Porque aí a gente acaba modificando a qualidade dessa ciência que é feita. E eu gosto de mudar um pouco essa frase. Por quê? Porque a gente sempre pensa no publicar ou perecer. E eu falo publicar e perecer. Porque não significa que, se você não publica, você fica meio de lado na carreira científica. Muitas vezes a coisa é vista dessa forma. No entanto, às vezes você pode publicar, mas se você publicar cometendo fraudes, não adianta nada, porque você vai estar com o seu nome manchado, você não vai gerar uma ciência de boa qualidade, e no final das contas você vai pagar caro por isso daí. A gente espera pelo menos que isso aconteça. Então, muito cuidado com isso também. Bom, vamos começar a falar a gente estava falando de editoras e editores, vamos começar a mencionar alguns exemplos aqui, porque eu acho que isso é bastante crítico. E a ideia de que quando isso acontece muito no Brasil, vamos lançar um novo periódico que é importante, ou a gente vai decidir a questão do quadro editorial que a gente tem numa determinada instituição ou determinada editora. E aí, quais são os critérios que a gente utiliza, por exemplo, na criação de um periódico? Isso tem que ser questionado. Por que eu estou fazendo mais um periódico em uma determinada área? O outro, quais são os critérios que nós vamos utilizar na definição e a escolha dos editores? E isso é muito importante, porque muitas vezes o que acaba acontecendo, eu sou editor, eu vou montar o quadro editorial, então eu vou convidar tal e tal pessoa, mas aí às vezes você fica pensando, eu convido por quê? Teoricamente, para mim é muito simples, é critério técnico, a pessoa tem que ser competente naquilo que a gente vai estar avaliando. Eu vou pegar tal pessoa da minha instituição, porque é importante, porque isso pode ser politicamente interessante para mim. E aí você então começa a criar o que é o grande problema, que é as influências nesse processo todo. Favorecimentos especiais, dar visibilidade pessoal a outras pessoas e a si mesmo em todo esse processo. Isso aí depois acaba indo para frente na manipulação das metas, que a gente já vai falar daqui a pouquinho quais são elas.
Vou começar com alguns exemplos. Dentro dessa história toda, isso aqui, não, graças a Deus, não acontece mais. Mas esse é um exemplo, uma revista real que existe, está no Cielo, está no Web of Science. Isso aqui era o que constava na política editorial. Manter elevada a conduta ética em relação à publicação e seus colaboradores para... E aí depois, quando a gente olhava na questão dos artigos, de forma de preparação, citar pelo menos 2 manuscritos da revista X. Ou seja, você estava sugerindo ao autor que ele tinha que, ao submeter o seu manuscrito, citar pelo menos 2 artigos da própria revista. Isso é óbvio que não é uma conduta ética, você está forçando isso por causa da história de fator de impacto, de aumentar aquela história toda. Mas isso é um exemplo clássico de você manipular o critério editorial para você tirar uma vantagem em relação a isso. Como eu disse, isso aqui já não acontece mais. Essa revista, ela permanece, ela é conhecida, mas já não consta mais nada disso. É óbvio que é o que a gente fala. Era uma prática relativamente normal isso acontecer, e hoje as pessoas já ficaram sensíveis que a coisa é vista, é divulgada, então é melhor você não fazer a coisa errada. Um outro caso, isso aqui eu acho que é uma discussão tremenda, isso eu até essa madrugada eu estava lendo um texto de uma agência belga com a preocupação na questão do acesso aberto. Na verdade, não é uma preocupação, é uma tendência que não tem volta. Isso não é uma coisa para a gente discutir hoje, mas se vocês quiserem um dia que eu discutir só a parte mais editorial, a gente pode conversar, mas não tem volta. Na verdade, a tendência é ir para esse lado. Um exemplo disso é o projeto 8080 da Europa, a Comunidade Europeia, 80 bilhões de investimento em pesquisa. E uma das cláusulas para você ter dinheiro nesse projeto para fazer pesquisa, toda publicação tem que ser em acesso aberto. Então essa é uma ideia. Na verdade, em 2014 já começou isso na Inglaterra. As agências, quando elas dão dinheiro, elas exigem que a informação seja divulgada em acesso aberto. E a gente sabe quanto custa caro publicar hoje. Para nós é uma realidade diferente. É como se a gente tivesse um dinheiro da FAPESP e a gente sabendo que a FAPESP fala, o que você produzir na hora de publicar tem que ser num período de acesso aberto. Só que a gente sabe que custa caro fazer isso. Então, esses periódicos, na verdade, não tem mais retorno, só para ter uma ideia, existiam mais de 10 mil por volta de 2015. Existem vários modelos mistos, por exemplo, onde você pode pagar com acesso aberto ou não, mas isso levou a um problema grave em relação a uma conduta, que foi a criação dos periódicos chamados predatórios. Isso o pessoal conversa bastante, comenta bastante, e um texto do Maurício Tufani, que ele citou que a produção de periódicos predatórios aumentou 7 vezes em 4 anos. E é realmente gigantesco o número que tem. Existem até rankings e links em páginas falando do número do periódico, quais são os periódicos, e também quais são as editoras predatórias. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso daqui a pouco. E esse aqui é um exemplo clássico que aconteceu. Em 2010, eu acredito que foi, tem um colega polonês que trabalha comigo, ele auxilia a gente no processo de avaliação estatística, e ele um dia mandou um e-mail para ele, falou, Ricardo, eu sou editor de tal periódico. Eu falei, que legal, parabéns, joia. Ele falou, bacana mesmo, só que eu não sabia disso. Eu falei, como eu não sabia disso? Ele falou, simplesmente ele entrou no website dessa editora, Bioinfo, e que constava que tal periódico, ele era o editor. Eu falei, como pode ser? Aí eu acabei sendo curioso e fui procurar. Essa editora lançou 300 periódicos nas mais diferentes áreas, e o que eles estavam fazendo, na verdade, era colocando o nome das pessoas, conhecidas ou não, como membro do corpo editorial, sem consultar qualquer um deles. Eu, por exemplo, encontrei o professor Aníbal Vercés, da Unicamp, ele era editor de 5 periódicos, ele não sabia disso, eu mandei um e-mail para o Aníbal, falei, Aníbal, você sabia que você é editor de 5 periódicos? Eu falei, nunca ouvi falar disso. O Menck lá de São Paulo era de 5, uma outra, a professora Glaucia também era de 11 periódicos, e assim, era uma coisa absurda. Quer dizer, não se faz uma coisa dessa. Esse é o tipo de má conduta e falta de ética total que pode existir. Mas existia. Obviamente que isso aí deu o que falar, e isso já não mais ocorre, pelo menos até onde a gente sabe. Essa editora ainda existe, tem uma porção de periódicos, mas aparentemente não existem mais reclamações com relação a esse tipo de conduta que eles tinham. Isso aqui é um texto de um e-mail que eu recebi de um colega aqui da Exalc, por sinal tem o mesmo nome também, o Ricardo. Ele falou, não sei se você tem recebido um e-mail dessa revista, ele falou, uma aluna minha mandou um artigo num dia, ele foi aceito no outro. Quer dizer, a gente sabe que isso é uma coisa completamente, totalmente inviável e impossível, que não deve acontecer, naturalmente, não é?
E aí ele falou, eu acho que isso aqui tem fator de impacto, eu imaginei que está tudo ok, e eu, por segurança, acabei retirando. E realmente, é lógico que é um periódico predatório, e eu fui investigar. Esse periódico, na verdade, está aqui, olha. Era esse aqui, International Journal of Environmental and Agricultural Research. Ok, muito legal. Tem aqui o fator de impacto, mas às vezes as pessoas não prestam atenção. Se vocês olharem bem, olha, fator de impacto, Spark fator de impacto. Eu nunca ouvi falar disso. A gente conhece do JCR, do Web of Science, do Eugene Garfield, que foi o cara que criou isso daí. Mas, quer dizer, até esse é o golpe, que a gente sabe, daqui a pouco eu vou mencionar, que as mensagens que a gente recebe no dia a dia, publique em tal periódico, seja editor no meu periódico, tem fator de impacto, não é? Muito cuidado com isso. Então, olha, aqui tinha uma ideia, mas veja o detalhe da página deles como está. Submissão, na época, obviamente, que eu fiz a impressão disso daqui. 25 de agosto, a submissão. Aceitação ou rejeição em 3 a 4 dias. E a publicação até o final do mês. Quer dizer, em 6 dias você mandava um artigo, tinha ele aceito ou rejeitado e já era publicado. E aí depois ia uma taxinha para você pagar. Né? E você achando que não tinha nada. Quer dizer, obviamente que nenhum processo, qualquer pessoa que trabalha com interação científica ou não precisa nem fazer isso, sabe que isso é inviável, não é uma coisa possível de ser feita. E aí eu fui até atrás e eu consegui abaixar do site deles um certificado do fator de impacto. Desse Spark aqui, eu nunca ouvi falar. Inclusive até no certificado o nome da revista está errado. Olha aqui, ó. Tá errado. Quer dizer, são coisas assim absurdas e acontecem, mas o grande problema, pessoal, e vocês vão ver que isso é uma tônica da nossa conversa, é que a gente tem a tendência de achar que quando alguma coisa aconteceu que é uma fraude, que aquilo lá era mal intencionado. E muitas vezes não é. Esse caso sim é. Mas eu digo, às vezes, a ação da gente. É por isso que esse papel nosso é muito importante. E vocês vão ver um exemplo bem típico da aula, da parte de graduação que eu vou citar aqui, e questionar o quanto realmente nós sabemos para que nós não sejamos enganados e que a gente possa orientar os nossos alunos a que também não sejam, a fazer a coisa corretamente. Então, muito cuidado com isso, porque eu gosto de frisar bastante isso. Existem erros honestos, não de fraude ou de má conduta. Então, muito cuidado para saber. Isso aqui, obviamente, não é. Isso aqui é uma fraude muito bem feita, o objetivo é conseguir dinheiro, que é o que fazem esses periódicos predatórios. Então, em relação a eles mais especificamente, todos nós aqui, quem está na vida científica sabe muito bem disso, a gente recebe mensagem diariamente. Eu não sei vocês, mas eu recebo todo dia um monte de mensagem. Publique, não sei o que é publicar, não sei mais o que. E assim vai. E eu costumo dizer que, na maior parte, a gente investiga, a maior parte deles são pagos, são em Open Access. Também existe um outro caso, isso aqui, pouca gente às vezes presta atenção para isso, mas existem eventos caça-níquel. Eu acho até que vocês devem estar mais ou menos informados. Eu acho que não está aqui nessa apresentação, um pouquinho, ou talvez esteja, não sei, agora acho que eu não sei. Aquele problema com um dos eventos que aconteceu na própria Unicamp, em Campinas. Eu não sei se vocês se recordam disso, mas está em discussão o que aconteceu. Mas são eventos caça-níquel. Não tem nada a ver com, quer dizer, tem a ver com a Unicamp, porque seria na Unicamp. Mas isso aconteceu, e eu me recordo muito bem, porque eu vi um caso clássico disso, um colega meu da Inglaterra, que viu um evento, achou muito interessante, é na nossa área, e a gente recebe também uma porção de e-mail todo dia, convidando para ir em algum evento científico. Não é verdade? E por incrível que pareça, quase todos eles são na Ásia. A China, em algum lugar, eu não sei por que isso. Mas, enfim, o que acontece? Eles convidam, e aí, obviamente, hoje a gente sabe muito bem que você vai para o evento, você manda seu abstract, faz direto no site, você faz o pagamento com cartão de crédito, você faz a reserva, às vezes, através do evento, para o hotel. Então, é tudo muito facilitado. E é natural que assim seja. E você faz tudo isso. E esse colega meu achou um evento interessante que ia ser na Tailândia. Ele falou, não, eu vou para isso daqui. Chegou lá, foi para o hotel primeiro. A reserva não existia o evento, não existia absolutamente nada. E não era só ele que estava chegando naquela hora lá. Uma porção de pessoas chegando para esse evento que fizeram a inscrição com uma boa fé e, na verdade, era um golpe. Tá? E um golpe que eles usam muito, isso aqui, o seu web vai ser publicado num determinado proceedings que está indexado na plataforma Web of Science, papapá. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo, porque existem não só os periódicos predatórios, mas também eventos predatórios, e as pessoas, infelizmente, acabam caindo muitas vezes nesse golpe. Então, esse aqui é um outro problema que apareceu agora mais recentemente, que é o serviço de tradução e editoração, que a gente também está recebendo direto, oferecendo esse tipo de serviço. Está aqui, olha, isso aqui foi o caso que eu mencionei, no caso aqui da Unicamp,
decisões ou discussões que estão acontecendo com relação a essa conferência internacional, porque isso aqui foi citado como se fosse também uma conferência predatória, que não houve publicação dos Procines. É um caso que está sendo discutido na justiça, mas que foi aqui próximo de casa. Quer dizer, obviamente a Unicamp não tem nada a ver com isso, ela foi vítima dessa história, aparentemente pelo meu entendimento. Mas isso aqui que eu queria mencionar, isso aqui é muito crítico, porque tomar muito cuidado também, porque isso tem sido forma até de chantagear editores e autores. Porque a gente acaba recebendo, às vezes, mensagens oferecendo esses serviços de tradução, de edição, e os próprios editores de periódicos também, para facilitar com que eles tenham manuscritos melhores. Só que eles pedem que a gente faça doação de dinheiro para a empresa, para fazer algum tipo de negociação. E no final das contas, começam a chantagear. Ou seja, você não faz, ele dá uma forma de pegar um manuscrito seu publicado, joga num programa de plágio, e aí acha X% de identidade e começa a divulgar, ameaçar a divulgar isso daí. Então está sendo um problema muito grave isso daí. Isso tem atingido não só autores, mas principalmente editoras. E editores acabam sofrendo um pouco com isso. Então também tem a gente ficar muito esperto com esse tipo de coisa. Voltando então, o que eu sugiro sempre, cuidados e precauções, é a gente consultar. Se a gente tem dúvida, recebe um e-mail, ou viu um evento que achou interessante, um determinado periódico, consulta o colega, consulta a bibliotecária, consulta os colegas, discuta a respeito desse assunto para ter certeza que isso daí não é algum tipo de fraude que está ocorrendo. Também, se for com relação a uma editora, um corpo editorial, ou um periódico qualquer, cheque, entra no site, eu sempre falo, vai lá, cheque, não faça coisa muito rapidamente, assim, e está tudo muito bom. Eu hoje deleto tudo, literalmente eu não olho mais para isso, eu simplesmente deleto. Mas, por exemplo, é óbvio que vocês vão ouvir aquela Bioinfo. Quantos aqui de vocês que já tinham ouvido falar da Bioinfo, aquela editora que eu mencionei antes? Ninguém. Quantos aqui já ouviram falar da Springer? Praticamente todo mundo. Então é aquela história, se você receber de meio da Springer, é uma coisa. Se você receber de uma editora que você nunca ouviu falar, cuidado. Essa é a ideia absolutamente natural do próprio ser humano, é a reputação. Você cria uma reputação que você acaba tendo que defender. Então é óbvio que a gente vai falar de uma Wiley, de uma Elsevier, de uma Springer, Academic Press, e assim por diante, você tem você sabe o peso que tem essas editoras. Então dá muito mais tranquilidade e confiabilidade para a gente naquilo que está sendo encaminhado para a gente. E as minhas sugestões ficam sempre nessa questão aqui, olha. Publicar, isso eu falo para os meus próprios alunos, e a gente procura fazer, publicar naqueles periódicos que são tradicionais da nossa área, que são conhecidos, que são referência, até, lógico, cada um tem sua forma de pensar em onde eu vou publicar, como eu vou publicar. Mas eu particularmente gosto muito dessa ideia de ir para aqueles periódicos que são tradicionais da minha área, independente do fator de impacto ou o que quer que seja. Aí a mesma coisa vale para a editora também, não colocar em qualquer editora. Porque eu já caí nessa também, muitos anos atrás. Em 97, eu fiz um artigo para uma editora que me pediu um periódico, eu vi que tinha, até outros brasileiros já tinham publicado, vou mandar, né? Tá bom, tinha um material praticamente pronto. Mandei na hora que foi para publicar, só que você tem que pagar X, depois de tudo feito. Eu falei, não vou pagar nada. Eu falei, não, só para publicar tem que pagar. E depois eu descobri que, na verdade, você está na lista do que seriam os predatórios hoje. E eu sempre gosto de brincar com isso aqui, que na verdade é isso aqui, a gente tem que se manter informado. A nossa vida científica, infelizmente, faz com que a gente tenha que ter novas atividades no dia a dia. Uma delas é a gente se manter literalmente antenado, saber o que está acontecendo, procurar se informar. E se tiver dúvida, o Dr. Google é impressionante, ele ajuda muito, né? Porque a gente joga no Google, em geral, a gente acha muita coisa. Muita porcaria, mas também acha muita coisa útil. Então, tem que utilizar essa informação para a gente não cair em alguma armadilha. A revisão por pares é outro aspecto muito legal e muito interessante, e é impressionante como esse aspecto tem sido crítico, principalmente para quem trabalha na parte editorial. Porque para a gente é complicadíssimo. Você recebe, dependendo do periódico, uma quantidade gigantesca de manuscritos. A gente tem que ter certeza que aquele material que está vindo para a gente é um material bom e correto. Bom, a avaliação por pares é natural. A gente manda um artigo para uma revista, vai ter que ser avaliado por alguém, para dar ou não subsídios para a gente melhorar ou não, ou ser rejeitado, aceito, enfim. Eu continuo achando que a avaliação é muito importante. Existem novas ideias, de novo, não é o dia hoje para discutir isso, mas se um dia vocês quiserem, a gente discute. Tem apresentações específicas sobre essa parte de editoração, só para essa parte de revisão por pares, inclusive. Porque é muito discutível, alguns acham que tem que ser aberto, outros não. Hoje existe um sistema que você faz tudo direto, online,
e tudo que você está fazendo é discutido automaticamente com os revisores, enfim, é uma coisa muito interessante, mas eu acho que continua sendo importante, que bem ou mal, você recebe algum comentário, você pode considerar aquilo. E às vezes tem alguma coisa boa para a gente utilizar. Independente do fato que muitas vezes a gente tem pareceres que são preconceituosos, com interesses por trás disso daí, e a gente tem que tomar cuidado. Mas também cuidado com as fraudes que podem ocorrer. E como editor, eu tenho essa preocupação bastante grande, e aqui eu vou citar um exemplo do que pode acontecer e depois transferir isso para um outro caso. Esse é um caso bastante conhecido de um artigo que foi publicado na Nature Reviews Genetics, que é um baita do periódico pela Marianne Stickling, que é uma pesquisadora muito importante. O problema nisso daí é o seguinte, é que essa Marianne, ela foi convidada para atuar como revisora em um manuscrito que foi submetido para a revista Plant Science. Ela aceitou fazer. Ela leu o artigo, fez o parecer, só que antes disso ela retirou uma parte daquele artigo e publicou como se fosse dela. É aí que mora o problema. Ou seja, você na condição de revisor de um artigo, de um outro periódico, e na condição de sigilo, porque não vai ser uma situação que o seu nome não aparece, ela simplesmente pegou uma informação e publicou como se fosse dela. É óbvio que depois disso foi descoberto, ela teve que se retratar perante a revista, perante os autores e as duas revistas no caso, né? Mas é um caso que retrata bem o que pode acontecer. A gente manda o artigo esperando que o revisor seja justo e honesto com você e ele acaba roubando essa informação. Agora vamos jogar isso para frente. Com relação aos nossos projetos para as agências de pesquisa, é a mesma coisa. A gente pode estar mandando um projeto para a FAPESP, pega aí um concorrente ou alguém que não gosta da gente, e o sujeito resolve utilizar aquela informação e pega para ele. Fica te dando um trabalho danado, ou rejeita o projeto, ou fica naquele vai e vem com FAPESP, com seja lá quem for, e aí no final das contas você vê a sua informação, a sua ideia sendo utilizada com projetos de terceiros. Então, de novo, muito cuidado. Não sei se aconteceu com vocês, eu já tive essa experiência, já tive experiência de plágio, um artigo meu foi copiado 65% do artigo, inclusive as figuras. Eu já tive um projeto meu que já foi também, é por isso que eu falo, a gente tem que ser direito, a gente tem que trabalhar direitinho, nós não podemos sair da linha, porque o mundo dá voltas, e isso daí pode te pegar de surpresa. Eu tive um projeto que eu mandei para o CNPq, um ano depois eu recebi um projeto para avaliar, que tinha praticamente 50% era o meu projeto. E o meu projeto tinha sido rejeitado no ano anterior. Então, isso acontece. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso tudo. Também com relação às agências. E essa é uma linha nova de fraude que eu acho que todo mundo conhece, mas, infelizmente, eu costumo dizer que os sujeitos parecem que estão sempre na frente da gente, né? Tentar monitorar as fraudes. Isso aqui, eu vou dar dois exemplos, que é o caso famoso do revisor de si mesmo, ou seja, criaram uma alternativa de você revisar o seu próprio artigo. É isso que fizeram. Então, os dois casos que eu vou citar, o primeiro deles é de um coreano. Então, qual que é a ideia? Bom, se eu vou publicar um artigo, a essência disso é eu mando para a editora, o editor recebe e ele vai mandar para uma revisão pelos pares. E hoje, devido à dificuldade gigantesca, a quantidade de períodos, a quantidade de artigos que são submetidos, que aumentou absurdamente, muitas vezes a gente fica amarrado. Eu, por exemplo, estou agora, desde a semana passada, eu tenho um artigo que eu já convidei 20 pessoas para fazer o parecer. Ninguém aceitou até agora. Quer dizer, imagina a dificuldade. Então, as revistas criaram uma situação em que você pode recomendar potenciais revisores. Então, o que esse coreano fez? Ele recomendava revisores, só que ele acabava criando esses revisores. Então, o que ele fazia? Ele mandava o artigo, criava nome de potenciais revisores, colocava, criava um e-mail, e aí o editor, em muitas circunstâncias, pode não ter dado certo na primeira revista, na segunda, mas na terceira dá certo. O editor mandava para um desses potenciais revisores, é óbvio que ele aceitava, por quê? Porque o potencial revisor era o próprio autor. Ele criava uma conta fantasma de e-mail e ele mesmo acessava. Então ele aceitava fazer, ele fazia o parecer do próprio periódico, obviamente do próprio artigo, e obviamente que vinha com recomendações, às vezes alterações mínimas, é muito bom, e publique. Então isso foi uma forma de fraude que foi criada. O que foi notado e descoberto em relação a isso, é que a maior parte dos endereços de e-mail nesses casos, eram Gmail, Yahoo e assim por diante. E aí vem uma outra recomendação que eu vou mostrar para vocês que aconteceu também, mas que eu faço isso para os meus alunos. Use seu endereço institucional. É uma segurança. Eu até tinha Gmail, cancelei. Eu não uso mais, eu só uso meu endereço usp.br. Para como ser uma referência para mim do que eu estou fazendo. E a pessoa que olha vai ver que aquilo lá provavelmente é mais difícil de ter uma fraude. Bom, isso obviamente foi descoberto, mas não parou aí.
O chinês foi mais criativo ainda que o coreano. E o que ele fez? Ele foi além. Ele usou exatamente a mesma estratégia. Só que a estratégia que ele fez foi a seguinte: eu sou o autor e eu preciso mandar um trabalho para a revista. Então o que eu faço? Eu tenho que sugerir potenciais revisores. Em vez de eu inventar os potenciais revisores, eu uso pesquisadores que realmente existem e são conhecidos na área. Então, por exemplo, eu uso o nome do Jacques. Eu vou sugerir o nome do Jacques para fazer a revisão do meu artigo. Só que em vez, na hora que eu coloco os dados dele certinho, só que na hora de colocar o e-mail, eu crio um e-mail para ele. Então o editor pega e fala, não, peraí, eu conheço esse pesquisador, posso confiar tranquilamente que ele vai fazer, se ele aceitar fazer o parecer, beleza. Só que na verdade eu não estou convidando o Jacques, eu estou convidando o próprio autor. Então é isso aí que o chinês acabou fazendo. Ele fez exatamente a mesma coisa. E isso aí acabou gerando, é o que a gente chama de pareceres fabricados. É uma linha nova de fraude, pareceres fabricados. E as revistas estão tentando tomar um cuidado danado com isso para a gente, na hora que, como editor, na hora que eu estou convidando alguém para fazer um parecer de um manuscrito, eu tenho certeza que eu estou convidando alguém que existe, que realmente é a pessoa que eu estou imaginando que seja. E não simplesmente uma fraude. Esse tipo aqui tem vários casos em relação aos famosos pareceres fabricados. Um exemplo aqui, por exemplo, desse processo de revisão, né? Tem um texto no New England Journal of Medicine que é muito interessante a respeito desse assunto. A Springer, por exemplo, em 2015, ela despublicou 64 artigos que tinham exatamente de 10 periódicos diferentes, que aconteceu exatamente esse tipo de fraude, parecer fabricado. E aqui eu gosto de destacar esse daqui, porque um dos que a gente recebe bastante, eu não sei vocês, essa Hindawi aqui é impressionante, eu não sei qual é o critério desde seleção de revisores. Porque toda semana eu recebo um pedido para revisar artigo deles. Em todas as áreas, medicina, tudo que é física, eu sou o cara mais dinâmico que vocês podem imaginar, tá? Eu não só avalio coisa na área de genética e fisiologia, eu avalio em tudo que vocês podem imaginar. É impressionante, eu não sei porquê. Mas uma coisa que tem com essa editora é que eles, no começo, apareceram como uma editora nessa categoria de predatório e parece que andaram melhorando bem. Mas, enfim, a própria editora revelou que 3 editores também estavam envolvidos nesse tipo de fraude. Não era só a questão do autor. O próprio editor sabia desses processos e fazia parte dessa fraude. Então, a coisa é muito complicada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com isso e certificar que a gente tem a garantia. Só que foi o que eu falei, a gente acaba pagando preço por isso, né? Foi? Parou. Não vai nem para frente nem para trás aqui. Ou fui eu que desliguei aqui? Não, não está. Não está indo não, mas é fácil. Vamos ver se certinho, eu não estou aqui. Vamos ver. Não está indo mesmo. Não, mas não está indo também. Parou. Por algum motivo parou a apresentação aqui. Pode. O que está acontecendo aqui, eu vou adiantando, então, eu não sei se é o próximo slide, mas se for não tem problema, porque a gente acaba voltando nele. O que acaba acontecendo com isso é que a editora e a revista ela tem que se preservar a respeito desse tipo de problema, e se garantir. E aí tem 2 coisas que são relacionadas, 2 coisas que acabam acontecendo. A primeira delas é a editora não aceitar mais que isso aconteça, simplesmente não aceitar mais a recomendação. Já está? Está lá. Por exemplo, isso aconteceu com a DNA Cell Biology. Esse periódico simplesmente definiu que autores que tivessem cometido plágio, por exemplo, estariam banidos da revista por um determinado período de tempo. E não aceitaria mais a sugestão de revisores que não tivessem o e-mail institucional. Ou seja, na hora de propor, eu até tenho colegas, tem um ex-aluno meu que é professor em diferentes lugares aqui, tem um deles que continua usando sempre o Gmail, você fala para ele, não use. E às vezes quando eu vou recomendar o nome dele, que eu não posso fazer o parecer, e eu sei que ele poderia, eu até coloco lá o nome para gmail.com. Quer dizer, então fica esquisito isso. Então eu falo, procure mudar. Então essa revista por exemplo já adotou isso daí. A outra é simplesmente não utilizar mais aqueles que são indicados, que é uma alternativa, você está livre disso. Mas às vezes se torna difícil, porque você acaba ficando no mato sem cachorro, literalmente, porque você tem que convidar a gente, isso atrasa todo o processo editorial. E outras coisas também que vão acabar acontecendo. E aí, com relação ao processo de revisão por pares, eu adorei isso aqui, eu acho fantástico. Esse PhD Comics é simplesmente sensacional. Não sei se vocês já acessaram esse site, mas tem tanta coisa interessante. Esse que para mim foi uma das melhores que eu já vi, e é bem recente.
É a ideia lá do Nokia, um novo processo de revisão por pares usando os emoticons do Facebook. Não tem aquele, gostei, não sei o que, positivo. O processo de revisão vai ser assim agora, né? Você manda o trabalho e o revisor coloca, está positivo ou não está. E aqui é muito legal pela forma como eles brincaram com a ideia. Por exemplo, no like aqui, eu gostei do seu trabalho, mas também não é grande coisa assim, né? Não é aquele trabalho espetacular. E aí vai as gozações. Eu gosto muito desse surprise aqui, ó. Nossa, você conseguiu financiamento para fazer isso, né? É mais ou menos. E assim vai as brincadeiras. Esse aqui, ó. O Andrew fez também legal. Nossa, eu que queria ter escrito esse artigo, né? E não você. Então é uma forma jocosa que o PhD Comics fez, mas que é muito bom, e na verdade é muita verdade, porque a gente acaba se colocando nessas vezes, você vê um trabalho e fala, nossa, que trabalho fantástico, que legal, eu queria eu ser um autor ter podido escrever uma coisa como essa. Mas é uma brincadeira que, na verdade, baseada na realidade do nosso dia a dia, de ter que trabalhar e publicar nossa informação, e do trabalho nosso como editor, né? E algumas manchetes agora com relação a uma conduta, que são só para destacar alguns aspectos diferentes do problema que a gente está encontrando. Por exemplo, esse aqui. Um artigo que tem muitas similaridades com outros, isso aqui acontece muito. E esse é o caso da republicação de dados, que é uma outra preocupação que a gente tem que ter. Nós não podemos republicar dados. Tá certo? Isso é um fato. Que às vezes as pessoas não sabem que não pode fazer. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque se está publicado, a gente tem que lembrar o seguinte, quando você está publicando um artigo, e ele sai numa revista, no finalzinho do processo, você está transferindo os direitos daquela informação. Então, se você quiser reutilizar o de alguma forma, você tem que contactar a editora e pedir o uso. Tanto é que uma pergunta comum que acontece, alguém chega e fala, eu estou escrevendo um capítulo de livro, eu queria usar tal informação, e vem para Ricardo, será que eu posso fazer isso? Você pode até republicar a tabela, colocar, publicar, mas só que você tem que pedir autorização para a editora. E é muito normal, muita gente não sabe disso. Se você entra às vezes no site, por exemplo, da Elsevier, tem um formulário próprio. Você coloca, eu gostaria de utilizar a informação minha do artigo tal, que vai sair em tal lugar. E é muito simples, eu mesmo tenho um artigo de revisão em que eu tenho a reprodução de algumas informações e na legenda está lá. Fonte, Gratão, et al., 2005, Functional Plant Biology, coloca toda a informação, de onde vem aquela informação. E a editora que pertence. Tá certo? Então, é possível fazer isso. O que não pode você fazer isso sem autorização. É óbvio que tem algumas regras, o que você pode fazer. Falsificar dados, outro caso também, exemplos, como eu falei, são manchetes, mas essas manchetes podem ser variadas e tem várias delas por aí. Eu simplesmente peguei um caso que eu achei. A questão de falsificar dados. E isso é terrível, né? Porque você, na verdade, se inventa o dado, acaba colocando no seu artigo e passa para frente. Eu vou citar um exemplo aqui que aconteceu numa das revistas que eu trabalho, que é terrível. Esse aqui eu acho muito grave. Que é um pesquisador, publicou um artigo no JAMA, para vocês terem uma ideia. Ele fez manipulação de dados porque ele sugeriu um tratamento novo, barato para a osteoporose. A gente sabe o problema da osteoporose, o quanto ele é grande para o ser humano. Agora, você imagina, de repente, o sujeito vir com um tratamento que é muito mais barato para um problema tão grave como esse. É lógico que teve um impacto importante. O único problema é que era tudo manipulado. Não funcionava nada do tratamento que ele estava falando. Tá certo? Então, de novo, é um caso bastante grave que você pode afetar e colocar em risco a vida das pessoas. Isso aqui é um outro caso, que é a publicação de informação. Vocês vão ver um exemplo que eu vou citar aqui. Você publicar um artigo sem autorização de outros parceiros que estão trabalhando com você. Isso não pode ter. Quando você submete o artigo, todo mundo tem que ter consciência que aquilo está sendo submetido. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E um último caso, que às vezes acontece, não é tão frequente, que é a publicação sem o consentimento da agência de fomento. Tá? Isso acontece muito aí, pode acontecer mesmo. Às vezes, e tem uma outra derivação desse problema, que é com relação a quando a gente está trabalhando com uma empresa, por exemplo. E isso pode acontecer. Às vezes você está trabalhando com o produto de uma determinada empresa, com a suposição de que ele funciona de tal forma. Aí você faz a sua pesquisa e não funciona daquela forma. E aí você vai publicar a informação. Como você utilizou o apoio daquela empresa, você tem que pedir permissão. A empresa vai falar, você vai falar contra o meu próprio produto e não te autoriza a publicar. É só um exemplo generalista que acontece em várias áreas. Tá? Então, esse é um problema que pode acontecer também com a agência de fomento. Não que a agência de fomento tenha interesse nessa história, mas às vezes pode ser algum tipo de acordo, algum tipo de programa especial que não permite a publicação ou ter alguma cláusula que precisa ser respeitada. Então, muito cuidado com isso também. É lógico que isso aí tem várias derivações. E aqui a parte cômica e triste da apresentação também.
várias manchetes que eu achei um dia num dos sites que tem por aí. CEO plagiarism retracts up to 14. Parece que era a festa, né? O cara, 14 artigos despublicados, né? É fantástico. Uma pessoa só com 14 artigos despublicados por algum tipo de fraude. Tá? Só que olha só, a gente tem ranking para isso. E quem visita aquele Retraction Watch, que é um site bem interessante, vai ver que eles têm um ranking das retratações. E o líder é esse japonês aqui, que tem 183 artigos despublicados por fraude. Eu não tenho 183 na minha carreira, ele tem de artigos despublicados. Eu falo dados, vocês imaginem. Então eu tenho aqui a briga aqui, eu costumo brincar que esse segundo colocado está querendo alcançar o primeiro, porque estão até numa briga, um falando que é fraude, outro falando que não é, porque eles publicaram junto, uma coisa do gênero. Mas tem até uma lista aqui, inclusive no final, que eu deixo o link para vocês, de 10 artigos altamente citados e que foram despublicados, porque tinha algum tipo de problema, algum tipo de fraude. Nós estamos falando de artigos aí com mais de 1000 citações. Quer dizer que tiveram impactos grandes e, na verdade, eram artigos resultado de fraude. Tá? Então, mas é curioso, é legal visitar esse site, que ele tem muita informação atualizada, todo dia sai alguma coisa nova, nos mais variados aspectos do que a gente, inclusive, está falando no dia de hoje. A manipulação do fator de impacto. Tá? Eu imagino, todo mundo sabe aqui como calcula o fator de impacto, alguém tem dúvida ou não? O fator de impacto, na verdade, é uma medida, ela está perdendo um pouco de importância hoje. Por sinal, daqui a um mês, exatamente, deve estar saindo o JCR desse ano, com os novos fatores de impacto. O que é? O fator de impacto, na verdade, foi criado, não sei se o nome está aqui, do Eugene Garfield. Ele criou uma fórmula para ter uma ideia da importância relativa de um determinado periódico. O que quer dizer isso? Você tem um periódico, esse periódico publica um determinado número de artigos. Então, esse sujeito ele criou um sistema onde, quantas vezes os artigos publicados naquela revista eram citados num determinado período de tempo. E quanto mais alto fosse isso daí, significa que ele era mais publicado, a importância seria maior. Tá? Essa é a ideia. Mas o cálculo, na verdade, é bastante simples, porque ele leva em consideração só 2 anos. Isso é uma crítica que existe, porque é um período muito recente. Ou seria o seguinte, você teria, para o cálculo de um fator de impacto de um determinado período, vamos supor que ele recebeu 300 citações em artigos que esse periódico publicou em 2011 e 2012. Mas essas 300 citações vieram no ano subsequente, ou seja, em 2013. Então, para o cálculo do fator de impacto, que vai ser publicado em junho do ano que vem, o que está sendo considerado são as citações que estão sendo dadas nesse ano para periódicos publicados em 2017 e 2016. O que vai sair agora já está fechado, porque ele fecha dia 1º de abril. Normalmente, pelo menos essa informação que eu consegui da Thomson Reuters, que já nem é mais foi vendido, né? É um grupo chinês que comprou. Mas, então, o que vai sair agora, o fator de impacto, que vai ter a data de 2016, na verdade, são as citações que foram dadas, publicadas no ano anterior, em referente a 2015 e 2014. Bom, então está aqui. Então, quanto mais alto for esse número, melhor. Obviamente que isso é uma referência de qualidade até um certo ponto. E aqui eu vou mostrar uma tabela do JCR de 2009, porque eu acho importante. Aqui tem os periódicos listados mais para a área de agricultura, que é voltado para a minha área. Eu marquei alguns aqui em vermelho, a planta daninha, e aqui está o fator de impacto que foi publicado. Qual que foi o problema aqui? O problema é que nós vamos citar 2 tipos de fraude que pode ocorrer, nesse caso. A primeira delas é o caso da autocitação. O que aconteceu? Alguns editores ou pesquisadores, o que eles faziam é o seguinte, para inflar esse valor, esse fator de impacto, eles pegavam e citavam obrigatoriamente artigos da própria revista. Lembra aquele primeiro caso que eu falei da revista X? É exatamente esse caso. Então, o que ele fazia? Por exemplo, vamos supor agora, eu vou publicar um artigo agora que vai sair em agosto de 2017. Então, eu vou citar artigos da minha própria revista que foram publicados em 2016 e 2017, porque eles vão contar para o cálculo do fator de impacto. Se eu citar antes disso, não vale nada, tá? Para o cálculo do fator de impacto. Então, o que aconteceu? Eles começaram a manipular isso daí. E como é que isso foi descoberto? Porque quando a gente olha as taxas de autocitação, ou seja, trabalhos da própria revista que citam a própria revista, era 80%, 76% eram valores altos e fora do normal. Porque no normal não é a maior autocitação. E aí o que a Thomson Reuters fez? Eles têm, obviamente, sistemas que monitoram isso aí e veem todos
as citações, os fatores de impacto com citações anômalas, fora da norma. E eles monitoram isso daí. E o que eles acabaram fazendo foi, passando para cá já, eles publicam no mesmo dia que saia o fator de impacto, no JCR, eles publicam as supressões de títulos. Ou seja, aqueles periódicos que foram pegos fraudando. E eles perdem o fator de impacto. Eles não saem da base Thomson Reuters, permanecem lá. Mas eles perdem o fator de impacto. O fator de impacto não é nem zero, simplesmente fica em branco. Ou seja, eles estão falando para o periódico, vocês manipularam os dados, enquanto vocês não ajustarem isso, vocês não voltam a ter um fator de impacto calculado. E se permanecer, obviamente, são retirados da base. O que aconteceu com esses periódicos brasileiros foi exatamente isso. Voltando atrás, esses periódicos que eu estou citando, eles acabaram entrando nessa lista e perderam o fator de impacto. Então, só passando, antes de mencionar, a autocitação é uma coisa que geralmente a gente discute. E alguns levam até o extremo isso aí, que eu sou totalmente contra. E aqui está um texto do próprio Tim Testa, que era um chefão lá na Thomson Reuters, ele fala, autocitação não é um problema. É natural você citar o próprio trabalho, a revista ter citações de artigos na própria revista. Isso é natural. Faz parte da ciência. O problema é quando isso é utilizado para manipular um dado. É aí que a coisa pega. Então não tem o problema com a questão da autocitação. O problema realmente é a manipulação forçada utilizando essa alternativa. Bom, as supressões de 2011, então, incluíram 4 periódicos brasileiros. Eles perderam, saíram, ficaram com informação nenhuma de fator de impacto, mas permaneceram na base. Quando foi para o ano seguinte, perceba, olha, que 2 deles caíram fora. Saíram da lista, ou seja, passaram a ter fator de impacto novamente. Por quê? Porque na análise dos dados do ano subsequente, mostrou-se que eles estavam se comportando direitinho. A tradução clara é essa. Mas essas 2 permaneceram por mais um ano na base, ainda na lista de supressões. E entraram outros 4 periódicos. Todos eles da área médica. Brasileiros. É lógico, tem de vários países, eu estou destacando só os brasileiros que estavam na lista. E eu quero chamar a atenção para vocês desses daqui, porque eu vou comentar em particular daqui a pouquinho. Já no ano de 2013, todos aqueles 6 recuperaram o fator de impacto. Quer dizer, começaram novamente a trabalhar direitinho. E essa aqui é que acabou entrando na lista. E, por sorte nossa, nos últimos 2 anos, nenhum periódico brasileiro consta mais nessa lista. Ou seja, a gente está aprendendo a lição. O pessoal está trabalhando direito e não está mais tentando manipular o fator de impacto. Não sei o que vai acontecer agora. A gente vai saber daqui a um mês aí se aparecer alguém novo nessa história. Espero que não. Mas, enfim, o que acontece com essa história? Eu vou pegar 2 exemplos aqui de tipos de fraude que a gente pode fazer para manipular o fator de impacto. A primeira delas é a mais clássica, essa que eu falei para vocês da autocitação. E aqui está um exemplo típico. A revista Clinics, ela estava aqui na lista, ó, se vocês voltarem atrás, Clinics. Eu quero que vocês guardem o nome dessas 3 aqui, ó. A revista Clinics, vejam só um exemplo. Esse aqui é um artigo que foi publicado na Clinics em 2012. Ou seja, a lista de referência desse artigo, se elas tivessem artigos com datas de 2011 e 2010, cada citação seria uma citação contando no cálculo do fator de impacto da Clinics. Ou no caso da revista que estava sendo citada. E olha só o que aconteceu nesse artigo. Ela tinha uma lista de referência com 44 artigos, normal até aí, sem problema, só que os 44 eram da própria revista Clinics. E aí já começa a ficar uma coisa estranha. Você não consegue imaginar que você está fazendo um artigo, fazendo uma lista de referência, onde você só cita a própria revista que você está publicando. E aí, a outra curiosidade, todos os 44 eram justamente dos 2 anos anteriores, justamente dos 2 anos que contavam o cálculo do fator de impacto. Aí levanta a suspeita. Porque só para ter uma ideia, vocês podem achar que não é muita coisa não. Se você pegar um periódico brasileiro aí, é simples. Se você publica, fazendo uma conta muito rápida, como aquela que eu fiz ali, 300 citações para um periódico que tenha 150 artigos publicados, você já está com o fator de impacto 2. Imagina que só um periódico, nesse caso, já concedeu 44 citações. Para Nature, para Science, para Lancet, isso daí não é nada. Isso aí é fichinha. 44. Mas para uma revista que publica poucos artigos e tem menos impacto, isso aqui é muita coisa. Mas esse é um exemplo, então, clássico de autocitação. Tá, que aconteceu. E envolvendo essa revista. Agora, eles foram além. E aí entrou o segundo tipo de fraude que pode acontecer, que é o stacking, ou cartel. E aí é muito simples, a gente pode pegar um exemplo. Vocês 3 aqui, vamos citar. Cada uma de vocês é editora de um periódico, por exemplo, aquele da área médica que eu citei.
O que acontece? Se você citar artigos da sua própria revista, você, vai aparecer como autocitação. Exatamente, é isso que acaba acontecendo. Vocês combinam e na hora de publicar, um começa a citar o periódico da outra. Assim não aparece como autocitação. Só que é lógico que isso dura pouco tempo, porque a Thomson Reuters também vai ter formas de monitorar esse tipo de coisa, e tanto é que monitorou e identificou, muito antes desse exemplo do Brasil. Outras revistas, também na área médica, foram detectadas. E a Clinics, de novo, esteve envolvida nesse caso. E aqui é um exemplo. Um artigo publicado na Revista da Associação Médica Brasileira, em 2011, tinha 226 artigos na lista de referência. Já é muito, começa por aí. Um artigo de revisão, tudo bem. Mas aqui normalmente já é muito, pelo menos na minha é muito. Todos esses 226 foram publicados nos 2 anos anteriores, quer dizer, todos eles contaram para o fator de impacto. Obviamente que tinham alguns que eram da Clinics, mas a maior parte tinham vários da Clinics e poucos da própria revista e da outra. Tá certo? Então, tudo isso aqui acabou levando de novo a essa formação de cartão. Ou seja, é como se você fosse editora dessa association, e aí você citou um monte de trabalho dela, um monte dela, dos 2 anos até contou para ela. E no artigo que ela fez a mesma coisa para você. E formou esse tipo de cartel, que acaba levando a esse tipo de manipulação de um dado, que obviamente não é real. Agora eu vou citar um exemplo, vou voltar, porque isso aqui virou clássico, um exemplo clássico, que eu gosto de estender essa informação, porque as pessoas às vezes pensam, manipulou o fator de impacto, esse era o objetivo. Tá, esse era o objetivo. Mas a gente pensa que o impacto negativo é um só, que é a manipulação do fator de impacto. Não é. Vai muito além. Olha só, essa revista teve um fato muito curioso em relação a ela, que ela estava no Obusan, mas não tinha o fator de impacto ainda. Na hora que ela recebeu o fator de impacto, o primeiro que ela recebeu foi 3.462, que é altíssimo. Nunca nenhum periódico brasileiro passou de 2. Passou de 2 um pouquinho coisa, a própria Clinics. Tá? Memórias do Instituto Oswaldo Cruz também passou um pouco. Essa aí foi direto para 3.4. Ela passou, não me recordo agora os detalhes, já faz um certo tempo, mas lá dentro da CAPES, ela passou no Qualis de B4, alguma coisa, para A1. E ela é a fonte principal de determinados programas de pós-graduação que publicam nessa área. Então, de repente, os programas de pós-graduação que tinham muito da sua produção em B4, B3, eu não me recordo agora qual, passou a ter uma porção de A1. Vocês sabem muito bem qual que é o resultado disso. É um impacto significativo do próprio valor da avaliação daquele programa de pós-graduação. O programa de pós-graduação não tem nada a ver com isso. Tá? Ele está no processo, mas não tem nada a ver com esse pacote que aconteceu de fraude. Bom, o que aconteceu basicamente nesse caso é o seguinte, ele tinha 90% de autocitação. Se a gente retirasse essas autocitações, o fator de impacto seria 0,3. Só para se ter uma ideia. Agora, quais são as implicações? Eu já falei a implicação que a gente vai ter aí para o fator em relação à pós-graduação. Mas olha só, esse artigo aqui, esses dados estão antigos já, mas ele teve só nos 2 primeiros anos 114 citações, o que é altíssimo. Para vocês terem uma ideia, esse artigo apareceu na revista da FAPESP, como artigo supercitado, que fora dos padrões. Ele entrou na página da Thomson Reuters, no SciByte, Science Watch deles, como Hot Papers in Biology, por causa do impacto que teve. Porque imagina, você publica um artigo agora e o ano que vem está com 100 e tantas citações. Quer dizer, teve um impacto violento, né, que a pessoa começou a usar, é muito bom. Então, isso aconteceu com esse artigo. Tanto é, olha, que vocês olhem aqui, existe o Highly Cited Papers do Thomson Reuters, que entra só os artigos com 0,1% das citações da área. Os mais citados da área. E aquele artigo estava listado. Aqui estão os autores. Tá certo? Ou seja, deu uma visibilidade tremenda para o artigo, deu uma visibilidade tremenda para a revista e, obviamente, para os autores. Só tem um pequeno detalhe. Esse J.M. Barbosa, que está aqui, que era o autor correspondente, ele era também o editor da revista. Então, seria ótimo, fantástico, você como editor de uma revista, publicar um artigo na sua própria revista, que é bastante citado, que vai estar ajudando a sua própria revista. Agora, o problema é que a gente via que para cada 4 artigos, parece que eram publicados pela revista, um deles citava esse artigo. Tanto é que depois que aconteceu esse problema, detectaram esse problema de fraude, por manipulação do fator de impacto, esse artigo não tem muito mais citação do que tem isso, tantos anos passados. Se fosse tão bom assim, teria continuado a ter
uma citação gigantesca, e não teve. Então, isso mostra que a extensão do problema é muito grande. Isso estou falando de um, mas teve outro artigo que também foi muito citado. Mas mostra essa dimensão do problema de você pensar que você está manipulando só o fator de impacto, quando na verdade você está causando uma série de problemas. Você está dando visibilidade pessoal, o seu nome está lá, está aparecendo na revista FAPESP, no site internacional, dizendo que seu paper é super importante, e assim por diante. Vamos mudar um pouquinho o assunto? Vamos passar para a autoria. Esse aqui é um chato. Por quê? Porque isso normalmente, antigamente era muito mais tranquilo, hoje dá um problema danado. Por quê? Quando a gente pensa em autoria, aqui eu falei, não existe existe uma orientação que é mais natural. E pode ter um pouquinho de diferença de opinião. Não que elas estejam erradas. Mas a gente tem que ponderar e decidir o que nós vamos adotar. Primeiro, eu acho que tem duas coisas importantes com relação à autoria. É a responsabilidade e a contribuição dos autores. Eu não consigo imaginar uma pessoa que seja autora de um artigo que não tenha participado de alguma forma importante e significativa para aquele artigo. E a gente vai falar mais ou menos o que pode ser feito. E a outra coisa é entender a sua responsabilidade sobre aquilo. E aí é que é discutível. E gera problemas graves. Por exemplo, a ideia é que todos os autores tenham concordado com o conteúdo do manuscrito e a submissão ao periódico. Tanto é que você sabe que existem muitos periódicos que, na hora que você faz a submissão, tem que ter a sua concordância. E aí vem a pergunta, que é a grande briga. Bom, é independente de mérito não para ser autor, mas quando você imagina a autoria de um determinado artigo, se você é primeiro autor, coautor, autor correspondente, você tem responsabilidade sobre ele, não interessa. Alguns eu acho que não. Vou citar um caso que aconteceu na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, que foi um dos primeiros que foi destacado, nem sei se está aqui no meio dos slides, se tiver a gente mostra depois. O que aconteceu? Um trabalho foi despublicado por causa de manipulação de imagens. O autor correspondente, que era o professor da USP, foi demitido. A autora principal, que era a autora da tese, que era uma parte de uma tese, ela perdeu o título de doutorado. Só que não aconteceu nada com os outros autores, com a alegação de que o que foi fraudado não era a parte que eles fizeram. Então, é uma justificativa, cada um aí tem que pensar e interpretar. E a outra é o seguinte, peraí, mas você é autor daquilo lá. Você só precisa preocupar com a parte que você fez, aquilo lá não é parte de um conteúdo no total? Será que então você também não deveria ser responsabilizado por aquilo? Mas aí, por exemplo, eu pergunto também, eu trabalho numa área que eu trabalho com metais pesados. Uma das áreas que eu trabalho é metal pesado em plantas, o efeito que ele causa em plantas. Se você plantar um tomatinho lá numa horta e irrigar com o rio Piracicaba, que deve ter um monte de cádmio, aí você coloca aquilo no solo, a planta assimila aquele cádmio, acumula, tá? E isso daí é um problema que vai acontecer. Bom, eu preciso analisar quanto de cádmio que tem no meu tecido. Eu não faço isso, eu mando fazer isso. Só que sai o resultado do meu artigo. Se é manipulada essa informação, na hora que ele é feito, eu não tive controle sobre isso. Eu devo ser responsabilizado se aquilo foi manipulado? Então, esse tipo de pergunta a gente tem que se fazer o tempo todo, para tomar muito cuidado, para não penalizar quem realmente não tem. Mas, de novo, é aquela história. Um concurso que aconteceu recentemente lá na Exalc, que eu estava como parte, eu reparei que a maior parte dos artigos de um dos candidatos, ele era coautor. Ele só era autor principal em um deles. Aí o pessoal começou, não só, mas é só coautor, né? Eu comecei a perguntar a respeito dos artigos. E o sujeito respondia tudo. Quer dizer, ele sabia do que ele estava falando. Não simplesmente o nome dele foi colocado lá, porque ele era coautor, que ele sabia menos ou mais que os caras. Ele sabia do que ele estava falando. Então você vê que ele tinha participação efetiva. Então aí é a questão da autoria, onde ela começa a ser discutida. Bom, vamos seguir em frente, só para mostrar o seguinte. Em princípio, a ideia geral, não existe regra. Mas existe geral, a ideia geral é que você tenha dado uma contribuição significativa para aquela pesquisa. Seja ela, por exemplo, na revisão substancial do artigo, ao redigir o artigo, participar diretamente da pesquisa, das mais variadas formas. Agora, você tem que ponderar isso. E aí eu pergunto, por exemplo, meu laboratório não tinha tal reagente, eu fui pegar emprestado no outro laboratório. Aquilo lá significa que aquela pessoa que me cedeu o reagente, ela tem um critério, vamos dizer, que credencia ser autora daquele artigo? Eu sempre brinco, às vezes, que eu falo, a gente sabe que trabalha no laboratório, a loucura que as pesquisas que a gente faz, né, dia e noite. Aí eu falo, final de ano, está quase sempre de Natal, o laboratório vai fechar, Exalc. Aí o pessoal estava no laboratório trabalhando, desesperado, chateado, porque não deu certo a pesquisa, 6 horas da tarde, uma sexta-feira, dia 23 de dezembro.
aquela coisa chata, está todo deprimido, aí vem um amigo, não fique assim, vai fazer de novo, então eu vou fazer o cafezinho aqui, traz o cafezinho para ele, toma, vai embora, eu vou colocar você no meu artigo. Né, porque você trouxe o cafezinho para mim naquele dia que eu estava deprimido, sabe? Isso daí credencia aquele colega ser autor do artigo. Então tem que tomar muito cuidado, porque você vai ter que responder, vai ter que ter responsabilidade sobre aquela informação. É muito legal ter seu nome lá. Você receber as citações, o pessoal falar, está lá no seu currículo aquele artigo. Mas você tem que entender qual é também a responsabilidade que isso vem junto, né? Então você tem que estabelecer determinados critérios. Como eu disse, não existem critérios gerais. Na área da medicina existem vários critérios já são definidos. Existem alguns links, apesar das pessoas até não gostam muito do Wikipedia, mas eu acho fantástico esse site do Wikipedia, porque ele fala muitas coisas em diferentes áreas. E dando ideias gerais de quais seriam alguns dos critérios que a gente pode considerar. Não são regra, como eu disse. Tá? Porque às vezes tem revista que simplesmente chega e fala, você tem que colocar, e a gente sabe muito bem disso, você manda o artigo e fala, o Ricardo fez tal e tal coisa, a Priscila fez tal e tal coisa, a Salete fez tal e tal coisa. A revista pode chegar e falar, essa atividade aqui, na opinião da revista, não a credencia a ser autora. Retire o nome. Fala, eu não vou retirar, então você manda para uma outra revista. Lembrem que, eu não sei se tem um slide aqui também, porque são tantas palestras diferentes, mas uma das coisas que eu sempre insisto em dizer, o editor está com a faca e o queijo na mão. A decisão dele, a prerrogativa dele de decidir o que quiser. Independente se você concordar ou não. Você fala, não, eu não aceito a sua justificativa, eu não vou analisar esse artigo. Acabou, não adianta, você pode mandar uma carta para o Papa, pedir intercedência, pedir para o Trump conversar com ele, fazer alguma coisa. Tá? Não adianta. Ele não vai mudar a decisão é dele. Então, o que está acontecendo é que esses periódicos estão fazendo exatamente uma carta de declaração, uma identificação da atividade que você fez, para saber se isso credencia você ou não a ser. Ou até, inclusive, depois, determinar responsabilidades. Que vamos supor que naquele caso, há uma manipulação de uma determinada imagem. Você sabe quem fez aquilo na hora dessa declaração. Então, se houve uma fraude ali, você pode responsabilizar até diretamente quem fraudou aquilo lá. É até uma garantia a mais. O que tem de errado com esse artigo? O que você consegue observar que possa ser estranho nesse artigo? Ele foi despublicado porque tinha uma fraude. Eu já vou falar que fraude que é, mas o que tem de errado nele? Eu acho que é meio óbvio, pessoal, olha só. Uma porção de chineses e um americano. Não tem problema com o chinês, não é questão da nacionalidade, mas é o fato dos endereços que você está vendo. Tudo chinês e um americano no meio. O problema é que essa Susan Howard não tinha a mínima ideia desse artigo, não participou, não conhecia os autores, não fez parte da pesquisa, não redigiu o artigo, não tinha nada a ver com o artigo. Mas era uma pesquisadora importante. E os chineses incluíram o nome dela como coautora, sem o consentimento. Foi mandado de novo. Aí a gente fala, nossa, mas é ridículo, porque isso obviamente em alguma hora vão descobrir. Sim, mas fizeram e fazem. Às vezes passa desapercebido alguma coisa e pronto. A pessoa às vezes é meio desligada, não tem, olha, pessoal, vocês não vão acreditar, mas já teve caso de eu conversar com um colega em que, eu nem sabia, isso é normal, se eu perguntar aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês não vão responder. Tenho certeza, isso não estou falando que é errado, é normal. No Web of Science, vocês sabiam se vocês tiverem citação errada, quantas citações erradas vocês têm na carreira? Vocês sabem que é possível saber exatamente quantas tem? O Web of Science dá esse sistema. E vocês sabem que é possível corrigir? É possível. É possível, por exemplo, eu supor, meu nome é Ricardo Antunes Azevedo. Eu não uso o D no nome. Então, meu nome tem que ser citado, Azevedo R.A. Se ele saiu assim no artigo, você publicar um artigo, na hora que a pessoa cita seu artigo, ele colocar Azevedo A.R., inverter as iniciais, ele aparece com uma citação errada. Ele não aparece na contagem das minhas citações. Agora, você sabe onde achar isso? Tem um lugar certinho lá dentro do Web of Science que você acha. E como corrigir? É possível corrigir. Se você trocar um número, era volume 701, você trocar, e esqueci um, saiu 70, ou saiu 71, ou você inverteu 710. Um erro, uma letra, gera uma citação errada. Quando eu descobri isso no Thomson Reuters, eu tinha 81 citações erradas. Eu corrigi todas elas. E eu monitoro direto. Como editor também, porque se meu periódico também tem um artigo citado errado, ele também perde citação. Tanto é que amanhã de manhã, às 5 horas da manhã, eu vou estar fazendo exatamente isso, porque toda quinta-feira o Web of Science atualiza. E aí eu checo os meus periódicos para saber se tem citação errada, e aí eu faço o processo de correção.
Então, veja só, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, isso aqui passa desapercebido, a gente acha que não acontece. Eu tenho um colega que fala, nossa, eu nem sabia que tinha. Eu mesmo, pessoal, eu descobri que eu tive um artigo publicado, que eu era autor, na hora que eu recebi um e-mail de um grupo da França me pedindo material transgênico. Eu falei, como assim? Ele falou que está publicado em tal lugar. Eu falei, como está publicado se eu não publiquei esse artigo? Um ex-aluno meu, da Argentina, que foi embora daqui, a gente estava cuidando da publicação, ele discordou das análises estatísticas que eu pedi para aquele polonês que eu mencionei, ele fez algumas que ele falou, não pode sair assim, faça de tal forma. Ele não gostou dos comentários do polonês. Fez do jeito dele, mandou para a revista e foi aceito. Só que ele falou isso para mim. Quando eu fui ver, o artigo estava lá online já, já tinha entrado online, por isso que os franceses viram, e eu não sabia disso. Quer dizer, isso pode acontecer. Tá? Não é uma coisa totalmente absurda, tanto é que aconteceu. Bom, o caso, então, é que eles infringiram a questão da coautoria. Ela não sabia absolutamente nada disso, foi retratado, obviamente, e assim por diante. Agora, olha só, questão da autoria, vocês vão falar, vocês conseguem enxergar bem aí os números? Um dado da Thomson Reuters de julho de 2012. Artigos da área da física. Dá uma olhada nesse artigo aqui, ó. Ele tem 3.221 autores. E aí? Aí eu pergunto para vocês. Como avaliar um artigo desse? Ah, foi publicado, sei lá, na Science. Eu sou autor disso daí. Está na Science, eu sou autor número 883 na lista. Eu sou mais importante que 884, né? Ou eu sou tão importante quanto qualquer outro. Como é que fica? Como é que a gente avalia? Eu digo isso pelo seguinte, isso daí vai mandar um processo para a FAPESP, e aí você fala, não, mas eu tenho tal artigo. Está lá, está publicado. Tá? Mas aí o outro fala, mas eu publiquei na revista, sei lá, Plant Science, que tem um fator de impacto bem menor, mas sou só eu e mais 2 autores. O que é mais importante? Onde será que está a minha contribuição maior? Então, de novo, tem essa história. E hoje está muito comum, se você analisar, você vai ver que o número de autores por manuscrito aumentou absurdamente. Costumava ser 2, 3, 4, hoje você pega 20, 25, 30 autores. Esses aqui, é óbvio que são consórcios, né, de publicação, do Atlas, a rede Atlas, 3.000, 2.500 artigos, autores por artigo. Mas não é o recorde máximo é esse aqui, até onde eu fiquei sabendo. É um do ano passado do bosão de Higgs, que inclusive é o prêmio Nobel, né, da física, quando descobriu a partícula de Deus de Higgs aqui, mais de 5.000 autores. Aí eu fico imaginando se for na forma impressa, acho que o fascículo ia ter 50 páginas de autores e de endereço e uma página de artigo, né? Devia ser só isso, porque não é possível, né? O espaço que ia ocupar, né? Então, você tá aí uma ideia. Então, aí, de novo, eu pergunto, se você tiver que avaliar, depois conceder uma bolsa de pesquisa que esse sujeito pede, ele era o autor número 411, ou o autor 3.221. Qual a diferença? Como é que você valoriza a participação de cada um? É complicado. Tanto é que muitas agências simplesmente ignoram. Nós não avaliamos. A multi-autores, esquece. Esse tipo de coisa é tirado fora do currículo. Quer dizer, consta no currículo, mas não vai ser avaliado. Independente da revista que for. Então, isso acontece, pessoal. E na minha área, para quem está achando, com a mosca da fruta lá, a drosófila, na área de genética, tem um artigo com mais de 1.000 autores também. Veja que inclusive os dois, esse aqui de 15 de maio e esse de 13 de maio. Esse aqui tem uma curiosidade maior ainda. Apesar de serem só 1.000 autores, são 1.014 autores. 900 deles são alunos de graduação. Aí fica mais curioso ainda, como é que um artigo pode ter 900 alunos de graduação? Não que não possa ter, lógico que pode ter. Aluno de graduação participa de pesquisa, iniciação científica, sai como autor, uma série de coisas. Mas como é que você consegue colocar 900 autores de graduação? Mas tem disciplina de pós-graduação, que a gente tem lá na Exalc, uma disciplina de pós-graduação, em que o semestre inteiro você desenvolve uma pesquisa e no final o professor tenta publicar aqueles dados com os alunos. Normal, mas você imagina 900 alunos, né? Eu acho que eu devo ter tido por tantos alunos assim, mas jamais colocar isso num artigo, né? Imagina como é que... De novo, qual foi a participação de cada um deles? Como se originou? Bom, foi publicado. O problema é entre eles a revista. Está lá. Deve ter achado que era natural, que era razoável, que existia justificativa para isso, então
Quem somos nós para falar alguma coisa? O importante é que isso acontece. E aí tem esse caso aqui que eu quero que vocês me ajudem a identificar. Não é da minha área, tem esse artigo aqui, na área de neurobiologia, e vocês conhecem esse pesquisador, o Colin Firth? Conhece ou não? Famoso neurobiologista inglês? Não conhecem? Nunca ouviram falar dele? Eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Vocês já ouviram falar dele assim? Não conhece nenhum Colin Firth? Vocês já assistiram o Discurso do Rei? O filme do Rei Gago, o pai da Elizabeth, o pai da Betinha? Colin Firth, que ganhou o Oscar de melhor ator pelo Discurso do Rei? É ele o autor. Fala, peraí, mas o autor, além de ganhar o Oscar, o cara ainda publicou trabalho científico? Pois é. Não, é ele, você está achando que é gozação. É ele, pessoal. E a história aqui é muito engraçada, porque ele participou de um programa de rádio da BBC 4, com um grupo de pesquisadores. E aí ele fez a brincadeira, era um neurobiologista, e ele falou, olha, por que vocês não pegam e tentam analisar a cabeça de político para saber de tendência, para saber se existem alterações morfológicas, anatômicas do cérebro que pudessem indicar tendências políticas. Se fizesse no Brasil, não ia jamais dar qualquer correlação com nada, né? Começa por aqui que no Brasil não ia ter jeito. Mas, e o pior é que os caras saíram de lá e falaram, vamos fazer. Conseguiram os pesquisadores, os membros do parlamento lá que toparam, fizeram e publicaram o artigo. E quando eles publicaram, eles falaram, bom, a ideia foi do Colin Firth. Se talvez se eu tivesse falado isso, a gente nunca teria feito. Então, vamos colocar o nome dele. Ele concordou, o nome dele saiu. Então ele está lá, na verdade, aqui só o resumo, né? Aqui está mais ou menos a história. Então, que eles acharam correlação, viu? Tem correlação lá, olha, em alteração do pensamento dos conservadores e assim por diante. Mas, enfim, é uma história interessante, pessoal, mas que mostra que, às vezes, as coisas são altamente variadas. Quer dizer, como que a gente vai definir, de novo, o critério de autoria? Nesse caso, foi um critério que eles adotaram e acharam que era conveniente, era justo fazer isso, fizeram e tudo bem. Tem outros atores aí que fizeram ciência, inclusive, antes disso. Não sei se você assiste o Big Bang Theory. A Amy, a namorada do Sheldon, ela tem PhD em neurobiologia. Ela tem formação nisso mesmo, ela é cientista. Tá? Então, quer dizer, acontecem essas coisas também, está aí um exemplo tipo. Vamos falar de plágio rapidamente? Na verdade, eu vou entrar em detalhes que eu imagino que vocês devem ter discutido. E tem várias formas de discutir esse tipo de coisa. Mas o mais importante é lembrar que plágio não é simplesmente só você copiar texto de uma outra pessoa. Vai muito além disso. Vai, por exemplo, na questão da ideia, dos dados, tá certo? Isso é importante, eu vou até citar um exemplo que aconteceu com a gente na revista. Em relação às ideias, a questão da cópia, existem basicamente, de novo, tem várias formas de enxergar isso, tem várias formas de definição de plágio. Eu vou citar aqui eu mais gosto. São dois tipos básicos, onde a gente tem as fontes não citadas e as fontes citadas. E são vários tipos dentre eles. Esse aqui talvez seja o tipo mais tradicional, fotocópia. Olha só, a pessoa que escreve, ela copia partes importantes ou significativas do texto de outros e publica diretamente sem citar ninguém como se fosse dela. Então eu vou fazer um texto, eu copio uma parte de um texto que eu tiro do artigo dele, dela, seu, dela. Eu junto isso daí, só que eu não cito nenhum de vocês. Esse é o fotocópia. Isso é plágio. Não pode. Tá certo? Como eu falei, tem vários outros sem citar. Tem o self-stealer, que é o autoplágio, que também é uma questão altamente discutível. É complicado, eu sempre cito, por exemplo, eu poderia então ser culpado, talvez, em vários casos. Por quê? Porque eu trabalhei com uma enzima, que o método eu desenvolvi, eu otimizei, e nos artigos todos que eu publiquei, o método era meu, eu publicava. Tá, e daí? Como é que fica? Eu não posso me autocitar, eu não posso usar o meu texto, que fui eu que fiz, tá certo? Então você tem que dar a referência correta para isso. Tem esse aqui que eu acho que é muito legal, muito interessante, que é quando o sujeito começa, eu pego uma frase que ela escreveu, pego uma frase que ela escreveu, uma frase que ela escreveu, o que ele escreveu, e assim vou juntando, faço aquele texto maravilhoso com frases de outros. Né? É o tempo que você perde nisso, por que você não escreveu você mesmo o texto que você queria escrever? Não é verdade? Então é mais ou menos essa ideia do labor of laziness, a preguiça, né, de fazer o texto. Mas olha só, não citando ninguém, você faz tudo isso sem citar qualquer referência. Mas espera, significa dizer que se eu colocar um texto e citar, isso não é plágio? É. Também só que sob condições. Então veja só, fontes citadas. Esse aqui eu acho terrível. É muito interessante, que é o misinformer, porque ele se aplica a outros tipos de fraude também. Esse aqui, o que ele faz?
ele dá uma informação incorreta com relação à citação. Então, vamos supor, eu de novo estou escrevendo um artigo, tá certo? Eu vou citar uma informação que tem na literatura. E eu cito essa informação. Só que na hora que eu coloco ali de referência àquela citação, eu altero alguma coisa de forma que o leitor não vai conseguir chegar na referência original. Tá certo? Isso é uma forma de você falsear ou mostrar um caminho errado para a pessoa chegar na informação. Por que você faz isso? Pode ser de propósito. Você pode fazer isso por várias razões. Uma, porque às vezes você está falando que a pessoa falou tal coisa e ela não falou. Tá certo? Ele está falando coisa diferente de mim, eu estou falando que ele falou igual. Então a pessoa não vai chegar na informação original. No final da apresentação, eu vou mostrar para vocês por que esse tipo de fraude ele se estende a outros tipos. Num caso bem típico e bem característico, que vocês param para pensar e falam, é verdade, isso pode acontecer mesmo, e acontece. Mas esse é um tipo clássico de mostrar como que você pode citar e mesmo assim, você está plagiando, você está fraudando. E tem outros casos também, né? Quando você simplesmente altera a fonte original, ou você vai tentar maquiar aquela informação de outras formas, mas sempre citando a referência. Tá certo? E, obviamente, se você citar a referência, mas reproduzir um determinado número de quantidade de texto, isso é considerado plágio. Se você mandar hoje para a revista lá, você vai falar, tem 24% de identidade essa informação sua. Tá certo? Então, aí é uma forma da gente monitorar. Mas tem a referência, de novo, se jogar na internet, vocês vão achar vários sites com informação a respeito disso. Esse aqui é o caso que eu falei, vou passar para a gente ganhar um tempinho, é o caso que eu falei da USP, que demitiu o docente, a aluna perdeu o doutorado por causa de fraude num artigo. Esses aqui são vários casos, que a gente vai brincar um pouquinho agora. Por exemplo, o ministro da Defesa da Alemanha, ele foi acusado de plágio, perdeu o título também, na tese de doutorado que ele fez, tá certo? E até ficou engraçado, porque ele ficou conhecido na Alemanha como Baron von Gugelberg. Né? Quer dizer, na hora você viu que eu acabar copiando as informações. Mas, veja só, é ministro de Defesa da Alemanha, atual, lá da Merkel. Tá? Vamos pular para baixo aqui, só para ter uma ideia. 2013, a ministra de Educação da Alemanha também aconteceu isso. Ela também perdeu, teve acusação de plágio. Olha só, número grande de citações, sem crédito de outros textos, e deixou de ser citada a bibliografia em 60 páginas da tese. Você imagina escrever uma discussão e não citar ninguém em 60 páginas. Não sei como consegue, deve ser um trabalho totalmente original, né? Mas, enfim, veja só, esse é a ministra da Educação da Alemanha. O presidente da Hungria, esse aqui foi muito curioso, esse caso, Paul Schmidt. Por quer? Porque esse sujeito, ele também era presidente da Hungria, ele perdeu, teve que sair fora, porque descobriu que a tese dele de 20 anos antes também tinha uma porção de quantidade de plágio. E esse Paul Schmidt, na Olimpíada do Brasil, foi muito curioso, porque eu estava assistindo, sabe a prova de vela que as brasileiras ganharam? Se vocês assistiram de novo o dia da entrega da medalha, tem um sujeito alto, cabelo bem branco, é ele. Ele é o presidente do Comitê Olímpico da Hungria. Quer dizer, isso foi antes, quando ele era presidente, caiu fora. Mas eu olhei para a cara dele e falei, nossa, aquele cara eu conheço, eu acho que... foi justamente quando eu estava lendo esses textos. Ele é o presidente do Comitê Olímpico da Hungria hoje. Mas é um caso que também perdeu. Outro caso, ministro da Educação e da Ciência da Romênia, também foi acusado de plágio. E o primeiro-ministro, esse aqui, olha só, mais da metade das 432 páginas do texto da tese dele eram duplicados. Plágio. Todos eles perdendo carga, assim por diante. Ministra de Ciência de Montenegro, essa Sanja, que também teve aqui um artigo que publicou na área de turismo também, com uma porção de plágio. Ministro de Educação, Ciências e Esportes, aqui é da Bósnia e Herzegovina, esqueci de colocar o país aqui. Também renunciou após 5 dias de ter assumido o cargo, também por causa de plágio na tese de mestrado dela. Tá? Esse aqui vocês conhecem? Que tipo de plágio que eu vou falar agora? Alguém conhece? Esse é uma brincadeira, uma montagem que eu achei na internet, que eu achei fantástica, né? Mas foi o caso durante das eleições americanas, aquela história toda de que o discurso da Melania Trump, que ela, na verdade, teria copiado coisas que a Michelle Obama teria dito em anos anteriores. E se vocês olharem o texto, realmente é complicadíssimo, não tem como não dizer que aquilo é plágio, né? Mas, enfim, é um caso que a gente acaba ilustrando de uma outra forma, né? Quer dizer, ela pode ser até processada por ter usado essas informações. Esse é um caso bem atual nosso, né? Dentro de casa,
Não, na verdade, não estou falando aqui, não estou acusando, porque não tem julgamento, nada disso foi dito, só apenas é o que está na informação disponível por aí, mas o nosso atual, né, era ex-ministro, mas o atual membro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, professor da USP, ele foi acusado, quando, na época que estava sendo indicado, de plágio. Isso em relação à obra de um espanhol. Na verdade, existem 3 acusações de plágio desse juiz espanhol, porque ele, na verdade, desrespeitou as normas da ABNT. E aí teve a resposta dele, foi simples e direta, uma frase, e aí fica para cada um de vocês julgarem se isso é ou não. E a desculpa aqui é que, na verdade, ele não teria citado, ele reproduziu textos desse indivíduo, mas não citou, ele disse que tudo estava citado na lista de referência. Aí eu pergunto, se eu escrever um texto de 30 páginas, ao longo dessas 30 páginas, eu usar informações de vocês, não citar nada, e eu coloco na lista de referência o trabalho de vocês, quem é que vai saber o que você disse, o que você disse, o que você disse, o que você disse? De acordo com a ABNT, isso não pode. Isso é plágio. Minha opinião. Mas não é minha opinião que vale aqui. Mas está lá, é um caso na hora de a gente estar discutindo isso aí, apareceu também para a gente acompanhar. E no caso de trabalho de TCC, na graduação, lembra que eu falei que ia ter um caso que eu ia comentar? É esse aqui. Esse aqui, normalmente eu colocava esse slide, mas teve desdobramento essa informação. Na Universidade Federal do Mato Grosso, uma aluna perdeu, foi reprovada no TCC, porque o membro da banca descobriu que tinha um monte de coisa igualzinha a outras informações que estavam na literatura. O grande problema aqui, que aconteceu na sequência, foi que ela entrou na justiça. Pulou. Ela entrou na justiça para modificar a decisão da reprovação dela no TCC. Ela não conseguiu a reversão desse quadro. Mas aí, eu deixo para vocês estudarem esse caso e decidirem se o juiz estava certo ou não da decisão dele. Eu tenho a minha opinião. Eu não vou falar qual que é. Mas, veja, eu destaquei algumas partes dos textos que estão disponíveis na internet. Isso é o detalhe. Tudo que eu estou colocando aqui é reproduzido da internet. Eu não escrevi nada. Tá? Às vezes, que a maior parte dos casos eu coloco o link, para que não seja opinião minha. É óbvio que eu posso expressar a minha opinião. Mas, por exemplo, o que ele disse aqui foi, há um fato comprovado de que, de certa forma, não impugnar a decisão. O de que plágio efetivamente existiu. Teve plágio, sim, teve. Ninguém discutiu isso. Agora, aí ele começa, né? Na verdade, é fruto de sua inexperiência, e, em última medida, o descaso do professor. Por inexperiência ou desconhecimento, ela teria errado ao fazer as citações, dando a impressão de que teria simplesmente copiado o texto alheio. Isso é tudo, acho que é o desembargador, sei lá, não entendo nada disso, que fez, é um desembargador do Estado. Eu tirei o nome dele aqui, obviamente. E aí continua, né? A aluna transcreveu na íntegra de texto alheio como se fosse de sua autoria, o que é muito diferente da falta de experiência e desconhecimento das normas e padrões adotados na elaboração de trabalhos científicos. Aí vem a pergunta e o questionamento. Vocês aqui, acham que um aluno de graduação tem conhecimento disso? Sabe efetivamente o que ele pode ou não pode copiar, o quanto ele pode ou não pode copiar, como ele pode ou não pode usar a informação? Vocês acham que todos os nossos colegas de trabalho, docentes, têm noção exatamente disso? Então, aí assumir, que está aqui na área de direito ainda. E aí vai, ainda que o orientador tenha sido omisso e negligente, não se pode acreditar um aluno universitário, prestes a obter o bacharelado de direito, não tem a mínima noção de escrever o trabalho e não é um biscopião ter representado como si próprio. Ou seja, ele está assumindo, o desembargador está assumindo que o aluno de graduação sabe direitinho como tudo funciona. E aí eu pergunto, todos nós aqui sabemos como tudo funciona exatamente nessa vida, o que a gente pode ou não pode fazer? Essa, para mim, é a coisa mais natural que existe. Quando eu faço essas apresentações, e aí depois a gente fica conversando com as pessoas, e a maior parte fala, nossa, eu não sabia que eu podia fazer isso. Aqui no Exalc, no final do ano retrasado, eu fiz a apresentação para todos os cursos de programas de programação, 3 noites seguidas, lá no Salão Nobre lá da Exalc. Eram 400 alunos por noite. Falando, e aí chegava no final, teve até colega meu, falou, Ricardo, eu já fiz isso, eu não sabia que eu podia fazer. Eu, quando comecei a mexer com isso aqui, tem coisa que eu não sabia que não podia fazer. Agora, uma aluna de graduação, então, é aquela história. E, de novo, o nosso papel como professores, orientadores, de tentar, na medida do possível, passar essa informação
fazer com que os nossos alunos, o nosso programa de pós-graduação, as nossas disciplinas, tenham disciplinas específicas para poder atender essas. A gente não vai resolver todos os problemas, mas vai ter uma consciência maior a todos, pelo menos do mínimo necessário para a gente evitar determinados erros que sejam facilmente evitáveis. Tem vários links para consulta, está aí, mas com certeza vocês vão achar facilmente na internet. E lembrando que plágio é crime, não é só aquela história do Roberto Carlos, que tem não sei o que de notas parecidas, que é plágio, ou de não sei o que do Rod Stewart, lá, o cantor inglês que copiou a música do Jorge Benjor. Não é só isso, não. Plágio científico, está lá, está no nosso Código Penal. É crime, e você pode, resumindo a história, ficar na cadeia e pagar multa, tá bom? Sendo condenado por isso. Em relação ao plágio, lembrar a questão dos softwares, a USP, por exemplo, agora disponibiliza gratuitamente para cada docente, a gente tem acesso, a gente pode jogar os nossos textos e analisar nessa plataforma aqui, ó, Turnitin. Então está lá, e é bom utilizar, jogar, alguns deles são gratuitos, outros são pagos, mas enfim, não é difícil de você utilizar. Esse caso aqui é um caso bastante curioso, vocês vão perguntar por que downloads? Qual que é o problema de fraude com downloads? Esse aqui é um link antigo que eu fiz, acho que é de, sei lá, 2000 alguma coisa, 2011, não sei quando. Mas enfim, isso aqui eram os artigos com o maior número de downloads de uma determinada revista da plataforma Cielo. E por que eu fiz isso? Porque eu era editor assistente dessa revista na época. E quando eu fui olhar, eu vi que os 2 primeiros artigos, que eram do mesmo pessoa, um autor egípcio, ele tinha números absurdos de download em relação ao resto, em artigos muito mais recentes. Aí eu falei, puxa vida, mas isso aqui está muito estranho. Concordam? Aí você fala, mas qual que é o problema disso? O que isso tem a ver, né? Bom, eu sempre brinco também que eu falo que esse sujeito, esse egípcio, provavelmente chegou um sábado, uma sexta-feira, dos alunos falaram, seguinte, moça, mas eu vou pagar pista para todo mundo, eu vou passar um dia diferente, nós estamos aqui no Cairo, vamos visitar as pirâmides, né, como vocês já nos conhecessem, né? Vamos visitar as pirâmides, depois a gente vem para o laboratório, cada um senta num terminal e começa a download do meu artigo. Né? Aí aparece meu artigo lá com um monte de download. Quer dizer, é isso que deve ter acontecido. De alguma outra forma um pouco diferente, se não for ele mesmo que ficou lá fazendo download do próprio artigo. Por que isso é um problema? Primeiro, porque, olha só, quem entra vai ver os 2 primeiros artigos ali. Nossa, quantidade de downloads gigantesca. Deve ser fantástico esse artigo. Se fosse fantástico, ele teria sido publicado numa revista muito melhor. E não nessa. Nessa época não era nem indexado no Web of Science essa revista. Para vocês terem uma ideia. Segundo, se vocês entrarem hoje no site da revista, mesmo as minhas aqui, que eu citei no começo, vocês vão ver lá, e é natural, os artigos mais lidos, maior número de downloads, artigos mais citados, isso dá visibilidade. Isso interessa para a revista, isso interessa para o autor. Quem de vocês que não quer chegar lá e ver o seu artigo na lista lá, maior número de downloads da revista? Te dá prestígio até perante a revista e perante os editores e seus parceiros. Então isso é importante, mesmo que seja um download desse tipo, de uma coisa menor, isso é importante. Mas traz outras consequências, e aí que a gente entra na questão do, óbvio, benefício próprio, visibilidade para o próprio autor, mas em relação à editora, que está publicando esse tipo de coisa, ao periódico, aos outros autores, e ao próprio Cielo, que eu acho que é o mais importante nessa história. Porque como o Cielo, assim como uma Thomson Reuters, ou seja lá qual for, uma base de dados, ela se baseia em informações, em dados que são produzidos para tomar suas decisões. Na verdade, não é isso que a gente faz? E se esses dados são errados, eu posso tomar decisões erradas. Então, esse tipo de informação que é gerada, vários tipos de informações diferentes, são importantes para o Cielo. Ele não pode se basear em informações que foram manipuladas. Como, por exemplo, nossa, tem uma porção de downloads. Essa aí, a revista, por exemplo, tem um número maior de downloads que a média, tem um impacto maior relativo do que os outros periódicos, mesmo não sendo de determinada área. Então assim vai. Então tem que tomar muito cuidado com tudo isso, mas é uma forma de má conduta também e que dá visibilidade principalmente ao pesquisador. Isso aqui vocês também já devem ter ouvido falar, obviamente existe uma comissão de integridade em ciência do CNPq que começou a trabalhar em março de 2012, ele avalia denúncias de fraude e depois relata isso daí ou toma algum tipo de atitude. Existe também o Código de Boas Práticas Científicas da FAPESP, que todos nós conhecemos, e é muito legal, porque tem muita informação, eu acho,
Precisa até ver quanto que isso é atualizado, porque muita coisa nova acaba acontecendo e tem que ter uma atualização geral dessas informações. Mas é importante a gente acompanhar, saber quais são, para a gente ficar atento ao que está acontecendo. E aqui vamos falar de um CV Lattes, nosso currículo Lattes. Aí tem fraude que não acaba mais. E vocês podem imaginar quais são. Tem uma porção de tipos, eu vou citar algumas, que com certeza acontecem, algumas que eu, obviamente, já identifiquei. Então, por exemplo, uma coisa muito comum seria inventar artigos ou autoria e até a ordem do autor naquele artigo. Tá, é possível você inventar um artigo? Lógico que é. Se eu posso inventar um monte de coisa, por que eu não posso inventar um artigo e colocar lá? Existe algum... hoje não, você tem que colocar o DOI, mas se você não tiver o DOI também, você coloca um artigo na base. Tá certo? Não existe... Eu acho que cada vez você tenta melhorar o sistema para... Aí no final, né, Marcos? No final, quando eu vou mandar o meu... Eles colocam, tem que ticar um box lá dizendo que eu entendo. Já tá bom, tá bom. Quantos que tu coloca lá e manda e nem quer saber, está pouco se lixando que está fornecendo ou não informação verdadeira. Infelizmente isso tem. Então, olha, pode acontecer. E quando eu falo de autoria, existem casos, eu não vou, obviamente, falar quais e nem os nomes, mas existe caso, por exemplo, de determinado pesquisador que pegou um determinado artigo da literatura, a informação... Lembra quando eu falei na questão do plágio, do misinformer, da informação incorreta para não chegar na informação verdadeira? Bom, pense naquilo lá. O que esse sujeito fez? Ele pegou determinados artigos, determinados autores, inseriu na plataforma Lattes como se fosse dele e colocou o nome dele no meio. Antigamente, que a gente pegava e inseria, colocava o nome, aí você inseria cada um dos autores. E aí você determinava, eu colocava no meio. Só que na hora que você pegava a referência e ia procurar o artigo, você não chegava no artigo. O artigo existia. Só que vamos supor, ele colocava Phytochemistry, volume 700. Tá? Você ia lá, tinha Phytochemistry, volume 700. Só que na hora que você ia na página que ele marcou, era um outro artigo, e não aquele. Então você não conseguia chegar no artigo original. Era uma forma. Aí você vai pensar, quantas pessoas que vão fazer isso? Poucas. No Lattes, você olha, o artigo está publicado lá, vocês pegam o Lattes de alguém e vai lá e entra e vai ver se cada um daqueles artigos existe ou não. Um ou outro faz, mas raramente as pessoas fazem. Então, veja só, ele fez isso com vários artigos e colocava. Então ele substituía às vezes o nome do autor e colocava o dele no lugar. E ele mudava a referência para a pessoa não chegar na informação. Descobriram isso por razões diferentes um pouco, ele participou de um comitê de decisão de projeto, tudo, aí um grupo não ficou contente com aquele negócio, foi analisar, viu que ele fazia parte, aí começou a investigar a vida dele e descobriram que ele tinha feito esse monte de fraude. Tá certo? Mas isso acontece e é o típico caso de você pegar e alterar. Outra coisa importante, a ordem. Por que eu digo isso? Porque no CNPq, não sei se ainda hoje, porque eu saí no ano passado do comitê, mas até tempos atrás a gente recebeu uma planilha na hora que a gente vai avaliar, onde tem cada artigo que foi publicado, e no final tem uma das colunas diz o seu número em a ordem dos autores. Se você é o primeiro, se você é o último, se você é o quinto, é o sétimo, o 26º. Mas qual que é a importância disso? A importância disso é que antigamente no sistema do CNPq, o primeiro autor, isso varia de área para área, outro cuidado que a gente tem que tomar cuidado. Então, eu não posso comparar minha área de agrárias com a área de odontologia, como eu não posso comparar com a área de medicina com a área de geografia. Minha filha é da área de geografia. Tá? Na área dela, normalmente, o aluno é o primeiro autor, o orientador é o que vem na sequência, depois vem os colaboradores. Na minha área, normalmente o aluno é o primeiro e o orientador é o último. Então, para o CNPq, ele assumiu que o primeiro autor era o autor que fazia o trabalho principal e o último. Então, na hora de atribuir pontos, na hora de avaliar uma bolsa, produtividade, um pedido de projeto, ele dava a pontuação máxima do fator de impacto para o primeiro e para o último. E para os outros ele ia mudando, 70%, 50%, 30%. Então, a ordem passava a ser importante na pontuação. Então, você podia manipular a ordem para ter benefícios em relação a isso. Essa é para entender essa questão da ordem. Inventar atribuições e atividades não existentes. Também muito comum. Uma vez assistindo um concurso de professor titular aqui na Exalc, um dos membros da banca estava falando. Eu não estava gostando muito do que ele estava falando. Estava achando que ele não estava falando grande coisa.
Comecei a ficar meio indignado com o que ele está falando, aí eu estava sentado lá, obviamente, lá assistindo as arguições, comecei a fuçar no computador, e eu vi que ele era editor de 9 periódicos. Aí eu vi um deles lá, falei, não é. Aí eu peguei, fui para casa aquela noite, fui investigar com mais cuidado, por que que é? Porque ele estava dizendo que ele era editor do periódico, que eu era o editor. E ele não era editor. Tá certo? Aí eu peguei e mandei uma mensagem para um outro colega, que era editor de um dos periódicos que ele falava que era editor. Eu falei, ele está falando isso. E aí esse meu colega interpelou o sujeito. Por exemplo, ele estava fazendo parte de uma banca de concurso de professor titular, mas estava lá. Ele estava numa atividade que, na verdade, ele não tinha. Então, é aquela história. Você faz isso por quê? Porque é benefício. No julgamento de uma bolsa de produtividade, se você, editor, você ganha tantos pontos, ou não sei o quê. É tudo ponto favorável para você conseguir e ter uma competitividade maior em relação aos seus pares na hora de conseguir as coisas. Simples. Não modificar itens que passaram por atuação. Um dos itens que ele falou, esse mesmo sujeito falou, era exatamente esse caso. Só que aí era intencional. É aí que mora, aí é que está a fraude. Intencional por quê? Você não modificar, acontece, eu vou dar um exemplo, eu era editor assistente aqui na Ciência Agrícola, até setembro de 2015, sei lá, alguma coisa, não lembro mais agora exatamente, 2013, alguma coisa assim. Eu só fui lembrar que eu tinha saído 3, 4 meses depois. É aí que eu fui alterar meu lápis. Mas durante 3, 4 meses ficou parecendo que eu era editor ainda quando eu já não era. Eu esqueci. Você vai atualizar, tem um monte de coisa para fazer e acaba... Não foi intencional. Mas tem gente que deixa aquele propositalmente porque é interessante que fique. Porque vai entrar o julgamento de tal pedido meu, eu vou deixar lá. Então é aquela história. Ele é um problema quando ele passa a ser um fato intencional, onde você tem o objetivo de fraudar ou de manipular uma informação. E esse aqui é gravíssimo. Divulgar informações sigilosas. Tanto no CNPq, quem já fez parecer para o CNPq que sabe, na hora que você vai começar, em cima está escrito em negrito e itálico, exatamente isso aqui. Declara para 2 coisas básicas e fundamentais. Você compromete a manter sigilo sobre todas as informações que acontecem do processo. Você não vai falar nada daquele processo, nem o conteúdo do seu parecer. E também a sua condição de assessor. Eu não posso falar que fui eu que fui assessor de determinado processo. Se vocês entrarem no código de boas práticas da FAPESP, diz exatamente a mesma coisa. E aí o que acontece? Você pega um currículo Lattes, onde lá nas atividades técnicas, você pega alguma coisa como isso. Aqui está o nome do pesquisador, obviamente está omitido. E aí você pega alguma coisa desse tipo aqui assim, ó. CNPq para ser técnico, processo tal. Pós-doutorado júnior. Ele não falou qual foi o conteúdo. Não falou, eu fui favorável ou não. Mas ele colocou no processo. Ele falou que ele foi o autor daquele processo. E como é que eu descobri esse caso para incluir hoje nessa apresentação? Hoje não, já está incluído há muitos anos. Mas como é que eu descobri? Porque ele avaliou 3 processos meus. Eu vi o número de 3 processos meus ali. Então eu descobri que ele foi o assessor do meu processo. Inclusive de bolsa de produtividade. Sorte que ele aprovou, hein? Mas veja só, é uma situação curiosa, né? E aqui, ó, o exemplo. Parecer técnico, projeto temático tal. Se você é um dos participantes desse projeto temático, você sabe que ele foi um dos assessores. Ele revelou a condição dele de assessor naquele processo. A revista Pesquisa Agropecuária Brasileira, parecer para o trabalho número tal, no ano tal. Então ele falou que ele foi o assessor que fez o parecer para aquele trabalho naquela revista. Então não pode fazer isso. Você tem que, é lógico, a forma como você faz isso. E aí vem uma pergunta que eu não sei se já passou na cabeça de vocês, que normalmente é a pergunta que vem nessa hora. Mas isso eu estou fazendo concurso. Quando eu vou fazer um concurso na carreira, eu tenho que fazer o memorial e aí eu tenho que comprovar tudo que eu fiz. Como é que eu vou comprovar uma atividade que eu fiz se eu não posso revelar aquela atividade? Agora, recentemente, eu estava participando de um concurso. Primeira semana, dia 5 de abril, eu estava no concurso de um colega. Aí passa com aquele monte de coisa. Uma coisa importante que você deve saber, a banca, ela tem por obrigação sigilo. Quando ela tem acesso àquelas informações, ela tem a obrigação de sigilo. Eu não posso sair falando, tal coisa. E você tem que informar. E a mesma coisa do Lattes. Por exemplo, se eu fosse fazer isso aqui, eu ia falar, fiz parecer bolsa de pós-doutorado. Acabou. Eu não vou falar número do processo, nada. Eu relato isso daí. É óbvio que quando eu fiz meu concurso também, meus concursos, eu coloquei. Toda a informação está lá. Mas eu, consciente de que a banca, ao ler aquilo, ia ter comprovação de que fui eu mesmo que fiz, mas também ia ter o comprometimento de manter sigilo sobre aquela informação. Porque não teria outra forma de eu provar que fui eu que fiz aquilo. Tá certo?
Eu acho que você pode conseguir o certificado da FAPESP, eu fiz isso, escrevi para a FAPESP, me mandem o certificado de que eu emiti tantos pareceres. Eles podem fazer isso também, mas é aquela história meio da burocracia brasileira também, mas enfim. Mas esse é um caso bastante grave. E agora, para fechar, que eu já falei bastante, eu já tenho muito da hora, né? Desculpem, fui falando, mas o que está levando a tudo isso, pessoal? De uma forma geral, é a pressão. Não adianta, isso infelizmente, a nossa situação atual. A gente está sujeito a uma pressão tremenda na carreira, na nossa formação, em tudo. E que hoje muitas pessoas, é até discutível, tem gente que não concorda absolutamente com isso. Inclusive, saiu um artigo na PLOS ONE, as pessoas discordando radicalmente disso. E aqui o Arthur Escobar fala, por exemplo, dessa má conduta como resultado da pressão que a gente sofre das instituições, agências de fomento para publicar. Isso seria, então, o principal dos fatores. E aqui foi legal, durante o evento que teve no Brasil, da Associação Americana para o Avanço da Ciência, os cientistas são pressionados a publicar muitos trabalhos, de forma rápida, em revistas de grande impacto, e um ambiente ali favorável para a gente, de mau comportamento. Certo? E a verdade é a seguinte, pessoal, é uma situação muito difícil mesmo. Se a gente olhar esse slide aqui, ele relata uma porção de coisas. Vamos parar para olhar isso aqui e ver se isso aí se aplica a gente. É óbvio que a índole é uma questão inquestionável. Tá certo? O cara é ruim, é maldoso, não adianta, você não pode esperar grande coisa. Mas, independente disso, tem pressão das instituições e agências de fomento, manda um relatório para a FAPESP da sua bolsa e diz que você não publicou nada. Tá? Você pode vir com qualquer desculpa, cara. Não publicou. Aí você publicou no artigo do fator impacto 3, você devia ter publicado no de 5. Né? Eu estou brincando aqui, mas muitas vezes a gente sabe que é isso mesmo que acontece. Eu duvido que alguém não tenha passado por isso. Eu passei por isso já. E faz parte, infelizmente está lá na história do processo. Se é certo ou não é, aí cada um tem que tirar a sua própria opinião. Mas tem essa pressão. Tá? Aí vem, programa de pós-graduação, vamos passar algumas assim, aleatoriamente, conforme eu vejo. Programas de pós-graduação. Eu quero subir, quero ser ProEx, quero conseguir o dinheiro, tem que publicar em aí, periódico A1. Quem tem programa 6 e 7 só considera A1, A2 e B1. Então, se você publicar nos outros, ele sai da contagem. Então, tem aquelas fórmulas que a CAPES cria, para que você saiba, tem um determinado índice que você tem que atingir para você ser o programa 6 ou 7. É óbvio, é um monte de dinheiro, Agora não é mais um monte de dinheiro. Agora não tem dinheiro nenhum. Mas até uns 2, 3 anos atrás, tinha muito dinheiro ainda dos ProEx aí da CAPES. E por sinal, vem aqueles problemas também, né? Que eu acho que não sei se tem mais coordenadores de pós-graduação aqui, ou já teve, já foi. Que se a gente tem ProEx, eu lembro que na época o meu programa era 7. Um ano a gente recebeu R$995 mil de ProEx. Tá? E o pesquisador tem que declarar isso no imposto de renda. Eu tenho que colocar no meu imposto de renda como renda não tributável. Eu fui na primeira reunião, em junho de 2009, na CAPES, uma das pessoas lá falou, isso é uma temeridade, porque o sistema diz que uma pessoa jurídica como a CAPES transfere dinheiro para a pessoa física como o coordenador de pós-graduação. E o coordenador tem que declarar aquilo lá. Nunca deu problema, graças a Deus, com a Receita Federal. Mas era fácil perguntar, como é que você conseguiu R$1 milhão com o teu salário na USP? Isso é impossível. Tenho certeza que não dá. Então, mas não é, na verdade, é uma fonte que você é obrigado a declarar. Mas, infelizmente, nunca deu problema. Mas é uma pressão, porque você quer, nós precisamos aumentar o conceito do programa, nós precisamos mais bolsa, é a mesma coisa, o pesquisador, eu preciso publicar mais, preciso publicar em fator de impacto mais alto, porque isso vai me favorecer a conseguir mais dinheiro para o meu laboratório, para ter mais aluno, para fazer mais pesquisa, para publicar mais artigo, para pagar o Open Access. É uma roda ali que vem de coisas, de pressões, para que a gente tenha que fazer um monte de coisa, num determinado limite de tempo, com determinadas condições, que são temerosas. A instituição, a universidade, agora só se fala em internacionalização. Não tem que fazer internacionalização. Tá? Então não tem. Os rankings universitários, não tem que subir mais, tem que subir menos. Não sei o que é, porque a USP caiu 3 anos consecutivos. Não. É pressão de todo lado. Não tem jeito. Se você aceita ou não, é um problema seu, né, obviamente. Mas que a pressão existe e às vezes a gente pode ser penalizado por causa disso. Ter mais alunos para produzir mais é uma outra consequência desse negócio. E natural. Alunos de mestrado, de doutorado, pós-docs, eles vão ter que conseguir emprego. Eles vão estar competindo. Tá? Vai aparecer um concurso aí, o último concurso na genética, a gente teve 27 candidatos, alguma coisa assim. E não tinha jeito de eliminar, tivemos que ficar até 10 horas da noite, nós fomos trancados para a central de exame, esqueceram a gente lá dentro, fazendo o concurso, e vou ligar para a guarda lá, para depois abrir o pré para a gente poder sair. E entrevistando todos os candidatos, assistindo aula e avaliando o currículo.
E aí, né, mas eu preciso ter um currículo melhor para poder competir em melhores condições, para ter meu lugar ao sol também, natural. Tá? Agora, toda essa pressão está em cima de todo mundo, né? Alguns países como esses aqui, olha, eles te pagam, te dão dinheiro se você publicar numa revista top. É outro caminho, a gente sabe que outros casos que já teve dessas revistas top de publicações que foram depois publicadas, porque é fácil o caso da Cela Tronco, tem vários exemplos aí que a gente poderia citar, que o cara ganhou 15, 30 mil dólares por ter publicado num periódico. De certa forma, existem alguns tipos de incentivos assim que são das universidades brasileiras também. E por último, muito cuidado ao julgar. É aquela história que eu falei lá no começo, os erros científicos honestos. Eles acontecem. Muito cuidado, porque às vezes você pode jogar o nome de uma pessoa na lama por um julgamento errado. Ou precipitado, eu não vou precisar exatamente, mas isso eu lembro que eu fiquei chocado na época. Não sei se vocês se recordam de um caso de acho que foi escola de base, que denunciaram que teria abuso, alguma coisa das crianças, os pais denunciaram, os diretores da escola. Bom, a escola foi interditada, fechou, foram condenados, deu uma maior bafafá. Inclusive uma família japonesa, acho que eram os proprietários. Aí descobriram que era tudo falso. Nunca recuperaram. Estava em todos os jornais das televisões. Depois você não viu um minuto, sequer, 10 segundos de notícia para dizer que aquilo tudo foi inventado. Acabou com a vida das pessoas, inclusive acho que já até morreram os dois proprietários, era um casal, alguma coisa assim. E nunca tiveram nome limpo, quando na verdade nunca cometeram crime algum. Então é muito fácil você jogar o nome na lama e depois você recuperar a sua credibilidade. Então muito cuidado ao julgar e simplesmente não assumir que alguém falou alguma coisa que não é verdade. Cuidado. Resultado é isso aqui, pessoal. A gente falou um pouquinho de tudo isso, desde a fabricação de dados, falsificação, plágio. Eu ia até falar um caso aqui interessante de reuso de dados. Se tiver pergunta, a gente pode discutir isso depois. Que é um caso bastante interessante, na verdade. Autoria, conflito de interesse, que é muito importante lembrar, falsificação, a violação dessa confidencialidade que tem que ter nos processos, e as condutas impróprias. E por último, o impacto que isso pode ter. Eu poderia relatar, mas está aí para vocês lerem. Eu não preciso nem dizer. Quando a gente comete um ato desse tipo, o impacto que isso pode ter na própria carreira, para a nossa instituição, para o nosso programa de pós-graduação, para os nossos assistentes, nossos orientados, para a nossa própria revista, se você é um editor, se você é um autor, o impacto negativo que aquilo traz, o corpo editorial, e o pior de tudo aqui é para o nosso país, é a ciência brasileira. Antigamente eu exibia um slide de um caso que saiu da Elsevier, que despublicou 11 artigos de um pesquisador. E aí estava lá, 11 artigos despublicados de pesquisador brasileiro. Quer dizer, é tudo que eles querem, né? Colocar bem grande esse Brasil. Não como se fosse sinônimo de fraude, mas colocando em destaque o nome do país. Quer dizer, então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso aí, porque no final da história, não é só o impacto que tem sobre a gente mesmo, mas sobre toda a nossa sociedade e onde que isso aí pode parar. E esse é o slide mais legal, que eu sempre vou usar, porque eu acho que ele retrata tudo quando a gente fala de publicação. Esse aqui somos nós, nosso arquivo na mão, e a gente quer chegar lá e ter ele publicado. Tem os revisores, né, bem típico, a gente imagina mesmo os nossos revisores, né? Se você parar e pensar friamente, é assim que a gente vê esses caras. Editor associado e aqui o editor-chefe lá. Tá pronto, se algum deles não fizer a barbárie inicial, ele termina fazendo, né? Então, é mais ou menos isso. Mas só que vocês perceberam que a única coisa que é importante nessa história toda é que só tem um caminho aqui, mão única. Não tem jeito da gente vir aqui por trás, as pessoas podem conseguir, podem fazer isso, mas não é certo. O caminho é um só, e a gente chegar e passar por todos eles. Vai dar certo, às vezes não vai dar certo, não tem gente que não vai ter artigo rejeitado, isso acontece, não vai ter gente que não vai ter projeto rejeitado, porque vai acontecer mesmo. O importante é a gente encarar isso, tentar superar e seguir em frente, seguir o caminho para tentar conseguir fazer as coisas do jeito que a gente acha que tem que fazer. Tá certo? Eu acho que essa era, já falei, como eu falei, foi 2 horas quase, falou bastante, mas eu agradeço a atenção de vocês. Se vocês tiverem perguntas, comentários, eu estou mais do que à disposição para a gente papear. Obrigado, viu?